E aí, galera do podcast do Conjunto Extraordinário, mais um podcast pra conta, contando a história dos moradores, influenciadores, da galera do nosso bairro, dos nossos políticos. Então a gente tá aqui pra fazer um podcast bacana, entregando qualidade para você aí de casa, né? É isso aí, mais uma vez com o nosso amigo Raizão. Muito boa noite, meu amigo, seguidor, vizinho da primeira etapa, da segunda etapa, da terceira etapa, do Genibaú, do Conjunto Ceará, do Bom Jardim. Todo mundo que veio assistir o episódio de hoje, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Conjunto Extraordinário! Muito bom! Hoje Agora sim. Tá do jeito que ele gosta. Chega a tá feliz, Tá, tá? mas tá. Hoje o convidado Cara, hoje é especial. Ele gosta, ele gosta. Não que os outros não tenham sido, mas eu gosto de gente inteligente, eu gosto de gente que sabe o que gosta tá de confusão, falando. Ele gosta de procurar. Diga a verdade, você gosta de confusão. É isso aí, Neymar. É isso aí, vamos lá pro nosso patrocinadores, a galera que nos ajuda a manter esse espaço aqui e levar um conteúdo de qualidade pra vocês, né? Auristela Supermercados. Auristela Supermercado, onde tem o preço justo e barato, é na Auristela Supermercado. A gente tem duas unidades, na Coronel Fabriciano e na Sargento Barbosa, né? Na da Sargento Barbosa está passando por uma reforma linda. Recomendo, se você não conhece, ir lá e comprar com o melhor preço aqui do Conjunto Ceará de Fortaleza. Face Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel? Papai conta com a equipe da Face Imóveis. Eu tenho certeza que você vai sair de lá satisfeito. Eles vão te ajudar pra caramba. Tem gente que procura a gente. Eu quero morar no Conjunto Ceará, quero alugar minha casa, quero vender a minha casa que tá aí no Conjunto Ceará. Conta com a equipe da Face Imóveis, que a equipe tá lá pronto, preparada, te esperando para resolver todos os seus problemas. Face Imóveis, estamos juntos demais. A I Love Lingerie é onde você encontra os melhores presentes pra mulherada. Quer presentear sua esposa, sua mãe, sua amiga, quer presentear a 01, a 02, 03, como fala o Raizinho, é só presentear minha esposa, né? Porque, rapaz, o negócio teve confusão lá em casa. A mulher tava assistindo, teve confusão. Então, recomendo você, quer presentear com aquele presentão, é na I Love Lingerie. Ponte da Tapioca, eu sou suspeito a falar do Ponte da Tapioca, porque sou fã, quem me conhece sabe que eu não vou trabalhar de manhã cedinho sem antes de pedir o meu café da manhã do Ponte da Tapioca. Sou fã do bolo da tapioca, da broaca, do café, do cappuccino. O Ponte da Tapioca fica ali na Avenida Alanes Maria, vulgo Avenida B do Conjunto Ceará, número 1380. 1380. São mais de 20 episódios e eu não consegui decorar ainda. Mas se você mora no Conjunto Ceará e ainda não conhece o Ponte da Tapioca, papai, tá perdendo. Copiadora Central, onde tem os melhores serviços de gráfica rápida. Aqui no Conjunto Ceará, lá você encontra serviço de plotagem, parte de banner. Tá com ideia de fazer uma arte, uma logo, vai lá na Copiadora Central que garante que eles vão te atender e vão estar botando a sua criatividade em dia. Então, Copiadora Central, o melhor gráfico aqui do Conjunto Ceará. Trevo Lavicar, mais uma vez, a Trevo Lavicar é o psicólogo do homem que mora no Conjunto Ceará. Se o homem tá com o cabelo cortado e o carro lavado, ele não quer guerra com ninguém. A Trevo Lavicar, que fica ali na Avenida L, do lado do terminal. Se você mora no Conjunto Ceará ou não mora nas nossas adjacências e não conhece a Trevo Lavicar, papai tá perdendo. É serviço de qualidade que eles só usam produtos da Vonix. Aí, cara, agora ele é muito bom. Recomendo, viu, você conhecer, viu? Muito bom. E agora sim? Sem mais delonga, né? Essas palavras difíceis. É a humilhação de cada dia? Vamos, nossa humilhação de cada dia, né? Você que veio aí através do nosso convidado muito especial hoje. Então se inscreva no nosso canal, é aqui, ó. Sininho aqui embaixo aqui, tem aqui pra você se inscrever. Se inscreve lá, dá aquele like pra ferramenta do YouTube entender que é um conteúdo bacana e entregar pra outras pessoas, né? Então, aquela humilhação de cada dia, não é isso aí? É isso aí. Lembrando, agora sim. Tem gente que assiste e não se inscreve, né? Ó. Pois é, a gente tem um número de visualizações bem maior do que o nosso número de inscritos. Então, por favor, se inscreva nesse canal aqui embaixo, tem um sininho, aperte 2 vezes nele e coloque todos. Você vai ser o primeiro a receber esse conteúdo. É isso aí. Fazer essa migração do Instagram para o YouTube. Show? Sem mais delongas, estamos convidando um especial, grande vereador de Fortaleza, um cara mais que merecedor aí, está trabalhando para todo o povo, com o nosso amigo Soldado Noélio. Aê, muito bom. Vai comer aí, cara. Agora sim. Valeu. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado esse convite, contar um pouquinho, né, da sua trajetória, da sua história e contar também esse seu comprometimento em trabalhar para o fortalecense, né, como vereador, como nosso representante aí, né? Olha, agradecer a oportunidade de poder estar aqui, conversar com todos esses seguidores, a galera que acompanha na rede social o trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho, fico muito feliz, porque sei que vocês vão levar muita informação, vão ajudar a melhorar toda a região através do podcast, porque também é uma forma, de certa forma, de cobrar mais atuação dos políticos na região. Tenho certeza que vai trazer muito resultado. Massa, bacana. O cara quando fala bonito, fala com propriedade, né? É outro nível. Dando show aqui, deixa de conversa. É isso aí, vereador. Vamos começar lá, comecinho do senhor. Antes da... Todo mundo sabe que o senhor foi policial, né?
Foi policial ou é policial? Como é que é essa pegada? Na verdade, eu fui policial, porque tem uma regrazinha específica na polícia que quando você quer ser candidato, um policial militar, né? Falando militar e bombeiro militar, quando ele quer ser candidato, existe uma regra na lei que fala que quando você tem mais de 10 anos de serviço como profissional, se você tiver mais de 10 anos, você fica de licença, aí perdeu a eleição, volta a trabalhar normal, se ganhar, é aposentado proporcionalmente ao tempo que trabalhou. Essa regra é para quem tem mais de 10 anos de serviço. Eu tinha menos de 10 anos, infelizmente. Eu tinha 7 anos quando eu decidi ser candidato a primeira vez a vereador, lá em 2016. Então, por conta disso, na lei diz que quem tem menos de 10 anos de serviço, na hora que você se candidata, automaticamente começa um processo de demissão ex officio. A PM é obrigada a lhe demitir, porque a lei diz que tem que demitir. Então, eu tive que, infelizmente, optar. Tive que sair. Nem eu vou dizer que eu tive como optar, né? Porque não tinha opção. A opção era não ser candidato. Então, não ia desistir desse sonho, né? De poder representar a população de Fortaleza e fui pra cima e graças a Deus deu certo. Muito massa. O vereador já deu uma questão de prova e resposta de prova aí, viu? Já deu uma pegada aí pra você tá que sabe, que tá estudando, da né? polícia, às vezes cai na prova, sim. Isso é questão de prova. Mas vamos lá, comecinho, Noélio. Assim, antes do Noélio policial, a gente quer conhecer um pouco da trajetória, da vida profissional, até a gente chegar no vereador de hoje, assim. Na verdade, eu sou natural de Caucaia, né? Não nasci em Fortaleza, nasci em Caucaia. E assim como milhares de fortalezenses, né? Hoje fortalezenses, são pessoas que vieram do interior do estado, porque por conta da seca, por conta da falta de oportunidade, muitas pessoas do interior vieram para a capital. Eu não sou do interior, sou da Caucaia, região metropolitana, inclusive muito perto aqui do Conjunto Ceará, né? A gente Do ladinho ali. vai aqui pertinho, chega rápido, pela Dom Almeida Lustosa ali. E eu sou de Caucaia, meu pai é o seu Narciso, que trabalha consertando geladeira, né? Desde a minha infância trabalhava com meu avô consertando geladeira, minha mãe, Dona Elisete, dona de casa, e de uma família, né, de 5 irmãos, 4 homens e uma mulher, e uma família humilde. Meu pai trabalhava, como eu disse, consertando geladeira, a gente nunca foi rico, uma família que vivia. Nunca passei fome, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente passava por dificuldades, privações. Estudei escola pública quase a minha vida toda, né? Estudei com bolsa numa escola particular em Caucaia, que chamava Luzardo Viana, e fiquei sabendo que lá vai se transformar agora numa escola profissionalizante. Era uma escola privada, eu consegui estudar lá através de uma bolsa que eu tinha, e ela fechou, mas parece que a prefeitura desapropriou, não sei como foi. Teve algum processo lá que vai se tornar agora uma escola pública, uma escola profissionalizante. Fiquei muito feliz de saber disso. Então, sou de Caucaia, vim dessa família. Meu pai trabalha consertando geladeira. Eu vim para Fortaleza, como muita gente, por necessidade, porque Caucaia não tinha faculdade e Caucaia não tinha emprego. Então, quando eu fui perceber, eu já estava trabalhando em Fortaleza e estudando em Fortaleza. E só estava indo para Caucaia para dormir. Caucaia virou uma cidade dormitório, porque eu não tinha emprego lá e não tinha educação lá, né? Então, Fortaleza me abraçou. Me ajudou a ter a educação, me ajudou a ter o meu trabalho. E eu comecei a trabalhar. E fui trabalhei no Pirata, de cumim. Tem muita gente que não sabe nem o que é cumim. Já vou dizer para você, você sabe o que é cumim. Olha aí, passei que foi cumim também? Cumim. Eu falei até que não sou de só o cumim. O cumim é o auxiliar do garçom. É o cara que um dia será o garçom, entendeu? Assim, você tá treinando. O prato da mesa e leva pra poder pra você cozinha. tá treinando pra ser um garçom. Eu era cumim lá no Pirata Bale, na Praia de Iracema, vizinho à Ponte Metálica. Foi assim, um dos primeiros locais que eu trabalhei. Trabalhei de serviços gerais ali, aqui na falei da Dom Almeida Lustosa, tem a empresa Vitória. Já trabalhei uns dias lá de serviços gerais, capinando, limpando, podando árvore. Eu me lembro do dia que eu tava na empresa Vitória, coloquei os andames assim pra podar um cajueiro. Rapaz, eu taquei a facão no galho do cajueiro. Quando eu olhei, uma porrada de maribondo em cima de mim, eu disse, agora que eu vou morrer. 5 andaimes. Caraca. E aí? Agora, eu tive que aguentar as picadas e fui descendo devagarzinho. Quando chegou nos 2,5 metros, eu pulei. Caramba. Aí, mas graças a Deus não me machuquei, não. Só as ferroadas de maribondo. Então, tive a oportunidade de trabalhar em vários locais, né? Como eu falei, fui cumim, trabalhei em serviços gerais, trabalhei em um monte de lugar, fui carteiro também, né? Trabalhei Já por concurso, vereador. No correio por concurso. Na verdade, eu estava me preparando para o concurso da Polícia Militar. E quando eu estava me preparando, saiu um edital de um concurso para o correio.
E o concurso da PM tinha várias disciplinas, e dentro dessas disciplinas tinha português e matemática. O concurso pro Correio só tinha essas duas disciplinas, português e matemática. Aí eu disse, pai, eu vou fazer aqui só para eu me testar. Na verdade, eu tava focado na PM, né? Eu vou fazer só para me testar, despretensiosamente. Era uma vaga para carteiro e cadastro de reserva. A minha meta não era passar, eu fiz. Não fiquei em primeiro, eu fiquei em 109º. Acho que foram 6 mil inscritos, eu fiquei em 109º. Aí fiquei feliz, porque assim, pô, 5, 6 mil inscritos, você ficar em 109º, pra mim já era uma vitória, né? Bom. Aí fiquei feliz, aí quando fui ver, chamaram uma turma de 100, depois chamaram mais, aí eu fui chamado. Aí eu, rapaz, eu vou. Aí fiz entreguei a documentação e comecei a trabalhar no Correio, fui carteiro em Caucaia por 3 meses só. Porque quando eu comecei a trabalhar, já fui chamado pra PM. Aí eu tinha passado também no da PM, né? É porque foi... Eu tô falando aqui bem resumido, mas passou um tempo, né? Porque eu tava estudando pra PM, aí fiz o concurso pro Correio, só que eu não fui chamado imediato, porque chamaram a primeira turma, que eu não fui chamado. Aí passou um tempo, chamaram essa segunda turma, aí eu fui pro Correio, só que quando me chamaram na segunda turma do Correio, eu já tava perto da PM. Aí me chamaram pra PM, aí eu fiquei, vou, não vou. Aí eu, rapaz, não vou não. Sabe por quê? Porque na época, o concurso da PM de 2008 que eu fiz, né? E entrei em 2009. Nessa época, quando a gente entrava na polícia, a gente não... quando ia fazer o concurso, o curso de formação, a gente não tinha estabilidade. Você entrava como candidato. Aí você poderia ser eliminado no teste físico, você poderia ser eliminado no exame médico, você poderia ser eliminado no próprio curso, tinha uma prova final. Tinha várias fases de eliminação. A única fase que eu não tinha medo de ser eliminado era no toxicológico. Eu não usei droga, então... Mas eu podia ser eliminado em qualquer uma outra. Aí eu fiquei pensando assim, pô, já tô aqui no Correio estabilizado, já servidor público federal, por mais que fosse seletista, que o Correio é seletista, mas era servidor público federal. Um salário igual da polícia, na época o Correio tinha um salário igual. Eu disse, mas eu vou sair daqui pra chegar lá e eu ser eliminado. Aí fiquei pensando, não vou não. Aí um dia eu tava lá na Caucaia, trabalhando no Correio, entregando carta na bicicleta, 10 quilos de carta, todo suado. Correndo na rua, no sol, né? Aí, suado aqui, pedalando. Aí parou um amigo meu, numa viatura do Honda do Quarteirão, na época. Parou bem do meu lado. Aí disse, ei, sabia que eu tinha feito concurso da PM, né? Que tinha chamado. Ei, mas vem cá. Aí disse, ei, mas tu não vai vir pra polícia, não? Não, eu vou não, tô pensando aqui. Pensei bem, vou não. Aí tinha um cara, olha a coincidência. Tinha um cara dentro da viatura que trabalhava com ele, que já tinha sido carteiro. Já tinha sido carteiro e era policial, tava trabalhando na viatura. Com um amigo meu, Vitorino, que hoje é policial rodoviário federal. Aí chegou pra mim e disse, ei, mas tu tem certeza que tu não vai vir? Eu, macho, eu tenho, tô pensando, mas eu acho que eu tenho. Ele, macho, vem cá, bota a tua mão aqui dentro, bota. Aí mandou eu botar a mão dentro da viatura. Aí eu botei a mão dentro da viatura, bem geladinha, assim, o ar-condicionado. Já era no início do rolo do quarteirão, a viatura nova. Era tudo novo e tal, os caras farda novinha, né? O salário era maior do que o dos outros policiais. Aí, rapaz, acaba covarde. Eu saí de lá, assim, pedalando no sol, pensando, meu irmão, vou, não vou. E aí, quando deu o estralo pra poder decidir? Não, no fim eu pedi, eu tô brincando aqui, mas no fim eu pedi assim, pô, Deus, me deu um recado, uma resposta, porque é que eu faço, vou, não vou. Aí eu pedi a Deus pra ele me orientar. E a única coisa que eu consegui ouvir na minha cabeça de resposta era ele dizendo assim, olha, decida com seu coração e faça. E faça. O que é que você quer? E faça o que você quer. Que o que você quiser, o que você decidir com seu coração e o que você fizer, vai dar certo. E o meu coração preferia ser policial. Porque, assim, eu olho... O trabalho do carteiro é um trabalho muito importante. O trabalho do policial, ele me completava mais do ponto de vista que o policial, ele ajuda as pessoas. Tipo, não tem nada que me pague. Eu vou entregar uma carta, qualquer pessoa pode chegar e entregar uma carta, né? Qualquer pessoa pode, você chega lá e entrega a carta. Agora, quando você é policial e você recupera um veículo de uma pessoa que foi roubada, né? O cara tá pagando ali a parcela com dificuldade, ele pagando ali R$1.000 por mês, sacrificando para pagar um carro ou uma moto. Que é a moto do trabalho, o cara trabalha de entregador, teve a moto roubada. Não é só a moto, é o próprio trabalho em si. Quando você recupera um bem daquele e devolve pro cidadão, aquilo ali lhe completa. Sim. Sabe? Aquilo ali lhe recompensa. É o dever da missão cumprida, né? Isso lhe recompensa. Então, quando você salva a vida de alguém, quando você... A gente vê várias vezes aí na internet, um policial recentemente salvou a vida de um cara que ia se matar. Os caras simplesmente iam tirar a própria vida lá na Messejana. Ele tava em cima do viaduto pra pular.
E o policial ia passando de folga, ele parou, aí veio uma viatura e eles salvaram a vida daquele cara. Pô, foram usados por Deus pra salvar a vida daquele cara. E o que muita gente não sabe é que tem muito policial doente trabalhando com problema psicológico. Que não coloca licença, porque se colocar licença perde a arma e vai ficar desarmado e morar na favela. Né? E assim, um policial, às vezes com problema psicológico e suportando trabalhar, ajudou a salvar a vida de uma pessoa que ia tirar a própria vida ali. Aquilo ali é muito forte. Né? A população, às vezes, não consegue enxergar que tem policiais hoje, muitos, trabalhando com problema psicológico. E policiais que salvaram vida de bebês, que estavam, sabe? Assim, e de toda forma que você imaginar, você aprende uma arma, você aprendeu uma arma, você tá salvando vida. Eu peguei um cara armado, tomei a arma. A arma é uma arma que foi tirada da rua que podia ser usada num assalto, então eu acabei vendo que isso me completava muito mais, sabe? Do que ser carteira. Aí eu fui pra polícia, graças a Deus deu certo. Trabalhei por 7 anos e foi uma instituição que me ensinou demais na minha vida. Acho que para ter me ensinado tanto quanto a polícia, só meus pais e a APS, que foi uma associação que eu fui diretor. Depois que eu entrei na polícia, eu fui para uma associação que defendia os profissionais de segurança pública. Ela também foi assim uma grande experiência profissional e de vida para mim. É isso. Aí Ela existe, a APS existe até hoje, né? Tem hoje outros. Ela é a presidentes. segunda maior associação de policiais do Ceará. Ela só perde para uma associação que tem 65 anos, 64 a 65, a Aspra. A APS, ela tem, acho que, salvo engano, 10 anos, 11 anos. Tipo, a maior do Ceará deve ter em torno de 13, 14 mil associados. 13 a 14 mil. Essa é a maior, a que tem 60 e... Salvo engano, é 64 ou 65, eu posso errar por pouco. A APS tem 10 e tem já em torno de uns 9 mil, 9.500. Caraca. Em 10 anos. Não... É muito servidor. É né? muito, representa muita gente. E aí, quando você tava lá naquela toda situação, né? De prestar o serviço à comunidade, de uma certa forma, o policial, ele não é só para segurança pública, como você mesmo falou, né? A gente, até mesmo para explicar o pessoal de casa, né? Muitas vezes as pessoas veem, não, só tem que prender bandido, tem que fazer a parte ali de fazer a segurança, mas como você mesmo disse, tem, de uma certa forma, a parte que ele tem de cuidar também do outro, né? De fazer a parte emocional, muitas das vezes que a pessoa tá doente, muitas vezes também de um bebê, né? Aqui no Conjunto Ceará, recentemente a gente teve uma urgência, a gente teve aqui, às vezes também até de uma parte de um casal, né? Briga ali e tal. Nessa sua experiência aí, alguma história pra contar que de uma certa forma te marcou? Rapaz, uma das ocorrências que me marcaram assim vou dizer uma. Lá ali na Tabapuazinho, aquela região da Caucaia ali, perto do Tabapuá. Fui pra uma ocorrência e vi uma criança chorando desesperada porque tinha visto o pai agredir a mãe. Assim, quando pega criança, machuca a gente, sabe? Você pega os marmanjos e a gente aguenta muita pancada. Mas o desespero daquela criança chorando quando a gente passou, falando que o pai tava batendo na mãe. Até hoje eu lembro do choro desesperado daquela criança. É um negócio... Isso a gente via muito, mas assim, muitas vezes violência contra a mulher é uma ocorrência cotidiana, infelizmente, no Ceará. Mas poucas vezes a gente tinha o contato da criança ali que viu, né, a situação. Essa foi uma das ocorrências. Outra ocorrência que também me lembra muito, assim, é uma questão mais operacional, que a gente ia passando no campo, também na mesma área ali, naquela região do Tabapuazinho, tem um campo lá do lado do Vila Nova. A gente ia passando e tinha um menor, assim, um cara tinha uns 15 anos de idade. Aí a gente tava na viatura, a minha equipe, ele passou e ficou desconfiado. Ele mudou o passo, assim, é uma coisa muito sutil, sabe? É só a experiência policial que passa a perceber isso. Ele ficou desconfiado, mudou o ritmo, virou a cabeça, são detalhes que você vai vendo. Aí a gente pegou e disse, não, vamos abordar. Abordamos esse menor. Ele tava de boné e tal. Quando a gente abordou, ele tava com 5 armas. Nossa. Caraca, meu. 5 armas. Ele tava com 2 armas na cintura e 3 armas dentro de uma sacola. Ele tava levando arma de um lugar para outro. Aí jogaram ele para levar, porque ele é menor. Se desse algum problema, é menor, é solto na hora. Então, eu uso muito essa ocorrência para falar para a população que essa decisão do STJ hoje, que existe,
que fala da fundada suspeita, né? Que o policial só pode abordar com a fundada suspeita. E ele retira do policial o direito de abordar baseado na sua experiência, né? Que o ministro usa o termo tirocínio, que na verdade é a experiência, é o taco, né? É o tino. O policial começa a perceber detalhes que não é que garante que o cara tá errado, mas é um indício, é um indicativo. E como é que você tira a dúvida? Abordando, né? Só quem tá em campo. Tipo assim, que você sabe. fica desconfiado. O Estado tá desconfiado. Ali, o policial é o Estado, né? Ali, o policial é o Estado. Aí o Estado desconfiou. Pô, esse cara pode estar com alguma coisa errada. Ele mudou o passo. Por quê? Aí ele pode ter mudado o passo simplesmente porque a mídia diz que a polícia é truculenta e ele ficou nervoso e mudou o passo. Certo. Mas como é que eu vou saber se é só isso ou se é um cara armado? Ou se é um cara com droga? A única forma de saber é abordando. Aí o STJ tirou do policial o direito de abordar fundado na experiência dele. Então, naquela época eu não tinha essa decisão quando eu abordei. Mas, por exemplo, se fosse agora, eu não poderia abordar. Não. Aí o que é que acontece? O cara ia conseguir levar tranquilamente as 5 armas. Eu só poderia abordá-lo se chegasse uma denúncia na CIOPS. Olha, eu tenho um indivíduo de blusa branca e calção preto que tá agora transportando arma pro lugar tal, e ele tá lá no bairro tal. Aí eu chego no local, aí vejo um cara de camisa branca, blusa preta, camisa branca, de boné, aí eu vou E pode pro STJ, é assim, entendeu? Deus. Se for de outra forma, não pode. Aí eu vou citar só mais um caso para finalizar esse argumento aqui, pro povo entender a gravidade do que tá acontecendo no Brasil com relação à segurança pública. Quando eu levantei essa questão da abordagem policial, que isso envolve a segurança de todos nós, um policial comentou, quando eu contei esse meu fato aqui, da abordagem que a gente pegou 5 armas, numa abordagem só. O policial falou assim, olha, eu tava trabalhando na minha equipe, nós vimos um carro na pista, na avenida, e dentro desse carro tinha 5 pessoas. 2 na frente, 2 atrás. E um senhor no meio, no banco de trás. 5 pessoas. A gente pegou e ficou assim, achou estranho, porque geralmente quando tem uma pessoa idosa no carro, mais velha, Ela vai na frente. ela vai na frente, né? Ou ela vai dirigir, ou ela vai ali no banco da frente, do lado direito. Não é comum um senhor idoso no meio, 2 menores aqui um do lado do outro. Aí, isso tá estranho, isso tá errado. Mas que esse cara tá ali no meio, tá errado. O cara olhou com um olhar estranho pra viatura. Vamos abordar. E abordaram. Era um sequestro, aquele sequestro do Pix. Sim. Sequestro do Pix. Se fosse hoje, ele não poderia abordar. Por quê? Porque não tinha nenhuma denúncia, não tinha uma fundada. A suspeita era o quê? Era a experiência do policial. Pô, meu irmão, o cara tá... O senhor lá no meio tá estranho, né? Entendeu? Então a gravidade hoje, o policial, ele tem que pegar 50, 60, 100 decisões do STJ e ler. Peraí, se eu olhar passar na viatura e ver um cara manuseando algo parecendo que ele tá embalando droga, eu posso entrar? Aí tem que olhar se o STJ deixa ou não deixa nesse caso. Porque antigamente é o quê? Cara, o cara tá manuseando droga. É uma situação de flagrante. Vou entrar. E entrava. Aí não pode. O cara tem uma blitz na rua, ele viu a blitz, tava de mochila, fugiu da blitz e entrou numa casa. Posso entrar? Aí o cara tem que pegar 100 casos e decorar os 100 pra poder decidir se pode, não pode, rapaz. Aí, infelizmente, já aconteceu coisa... Ou seja, aí nós estamos ficando refém, porque o crime tá ficando confortável e o cidadão tá... São decisões muitas vezes tomadas por gente que não vive na Um prática. ar-condicionado. Exatamente. Um ar-condicionado. Os caras que Seguranças, vivem, né? os caras, vou dizer, a maioria dos meninos, a maioria, vem de famílias riquíssimas, moram em condomínios de luxo com segurança privada nas portarias, não sai nem de dentro do condomínio, quando sai pra ir pro shopping com segurança. Qual é a experiência que esse cara tem da realidade, da nossa realidade, um cidadão que mora na periferia? Nenhuma, não tem, entendeu? nenhuma. Aí fica lá emitindo decisões que acabam repercutindo pro país inteiro e prejudicando todo o nosso país. Vamos lá. Vou recuar um pouquinho aqui. Aí o senhor foi pra polícia, né? E aí vamos... Em que momento o senhor disse assim, eu preciso representar a categoria ou o povo de Fortaleza? Tipo assim, conta pra gente um pouquinho dessa outra virada de chave, né? Essa mudança, essa transição aí, ela ocorreu simultânea ao concurso da polícia, né? Mas foi junto, assim, vou explicar. Quando eu estava estudando para a polícia, um dos meus professores
quando eu tava me preparando para fazer o concurso, foi o Capitão Wagner. Ele foi meu professor. E óbvio, o capitão não tava me chamando pra política dentro do cursinho, né? Ele tava me dando aula. Mas Lá o capitão já tinha Capitão mandato, Wagner. por exemplo? Tinha não. Não tinha mandato ainda. Tinha não, porque isso foi em 2007. Eu acho que o primeiro mandato do capitão, salvo engano, foi em 2012. Mais ou menos isso, eu acho. 2010, acho que foi 2010. Então ele não tinha mandato. E eu observava o capitão, um excelente professor, um ser humano, fora do padrão. Eu nunca vi na minha vida um professor que dá aula, ele me dava aula lá pra todo mundo, da turma. E na hora do intervalo, ele ficava no corredor conversando com os alunos. Rapaz, o cara tem que ter saco, né? Porque você passa ali 1 hora e tanto dando aula, 1h30, 2 horas. Aí na hora do intervalo, que tem ali 15 minutinhos, 20 pra tu descansar, tomar um café, beber uma água, ele ficava no corredor conversando com todo mundo. Aí os caras começavam a fazer pergunta e ele ficava o intervalo inteiro e voltava pra sala. De boa. Aí eu conheci ele, aí depois entrei na PM, aí encontrei ele na PM, já como policial, eu como policial e ele como policial, né? Ele era tenente da Polícia Militar. Não sei se ele já era tenente ou capitão, acho que era tenente nessa época. Aí a gente se reencontrou, aí a gente começou pô, irmão, vamos ver uma forma de melhorar a instituição. O início da minha entrada na política era só o quê? Era só um cara que queria, primeiro, ajeitar a sua casa. Pô, a polícia é muito ruim, a gente não tem direito a nada, vamos lutar aqui pra melhorar isso aqui, pra mudar isso aqui. Aí começou por isso. Aí vamos eleger vamos procurar ter um representante da polícia, um político que veja a nossa realidade. Aí a gente se juntou, nós indicamos o capitão para ser político. Tinha um grupo lá. Não, quem vai ser o candidato? Não, esse cara aqui é o melhor. Do grupo é o cara. Todo mundo votou no capitão. Aí ele foi candidato. Na primeira não ganhou. Vereador, deixa um negócio. Sim. Claro. Me despertou uma curiosidade agora. Eu já tinha pensado nisso há um tempo atrás e me despertou uma curiosidade. Como foi essa. Assim, a gente decidiu que o capitão poderia ser o candidato, mas era um oficial, não era um praça. Não sentia aquela insegurança de ser um oficial representando. No nosso grupo, não, porque o nosso grupo, entenda, esse grupo lá era um grupo que tinha ali 15, 20 pessoas de vários quartéis distintos que estavam lutando por um objetivo comum. Então todo mundo se conhecia. Todo mundo sabia que o capitão era um cara gente boa, decente, humano. Inclusive, quantos oficiais estavam lá naquela reunião? Pouquíssimos. Tipo, de 20 pessoas que a gente juntava ali, tinham talvez 2, 3 de 20 pessoas. E talvez nem todo mundo tivesse o mesmo interesse, já estava acomodado. E outra coisa, aí, assim, a dificuldade foi mais na hora de ir pedir o voto para quem não conhecia ele, né? Então a gente teve que chegar pros policiais da ponta e chancelar ele, e dizer... Porque quando a gente pediu, o pessoal dizia, é oficial... Aí a gente ia dizer, não, cara, ele é oficial, mas ele é um cara decente. Exatamente isso. Eu assino embaixo, entendeu? Aí ele foi candidato, não foi eleito na primeira, foi muito bem votado, tirou 28 mil votos, ficou como suplente, assumiu. Aí, o que aconteceu? Depois ele foi eleito vereador mais votado da história e deputado estadual mais votado da história. Até hoje esses números ainda é. Hoje. O capitão foi o vereador mais votado da história com 43 mil votos. Eu acho que a Priscila ficou em segunda agora com 36. Eu acho que a segunda colocada... não, acho que é o Célio. Eu acho que o Célio tirou 38. É mais ou menos isso. Enfim, ele ainda é o vereador mais votado da história de Fortaleza e foi o deputado estadual mais votado do Ceará, da história também. 194 mil. Quando ele se tornou deputado, ele começou a receber aquela história dos convites para ser candidato a prefeito e tal. E ele me convidou. Disse, Noélio, cara, eu vou ser candidato a prefeito e acho que seria interessante você... vir ser candidato a vereador, você tá fazendo um trabalho legal na associação, tu topa vir candidato? Na verdade eu ia ser candidato, pouca gente sabe, eu ia ser candidato em Caucaia, os amigos me convidaram para ser candidato em Caucaia, já tava caminhando, né? Aí ele disse, não, vem para Fortaleza, a gente precisa de uma pessoa aqui e tal, você tem disposição para trabalhar, eu acho que vai dar certo. Aí me convidou, aí tinha um grupo lá, tinha candidato professor, comerciante, religioso. Era uma chapa bem mesclada de gente de várias áreas. E a gente conseguiu ser eleito, né? Naquele momento foi eleito... o partido na época era o PR, que hoje é o PL. Foi o primeiro partido que eu fui candidato. Fui eleito vereador pelo PR. Aí eu fui eleito, fui o mais votado. A gente elegeu, salvo engano, foram 4. 4 vereadores e eu fui o mais votado na época, com 7 mil votos. E aí foi pronto. Aí foi que eu comecei a vida realmente
pública na política, né? A maioria dos votos foi da parte da polícia, você acredita? É assim, o meu voto, ele é muito vinculado, grande parte, à segurança pública, porque a gente teve uma atuação voltada Muito forte, né? a essa área. E é interessante que as pessoas entendam que, assim, a Câmara, ela tem 43 vereadores, né? E essa ideia de ter muitos vereadores é, na verdade, para tentar dar uma representatividade maior da população. A ideia é essa. Não estou dizendo que... Porque é óbvio que tem as críticas aos vereadores. Ah, não faz nada, é isso aí. Mas, assim, a ideia é que várias camadas da sociedade possam ter representação. Por exemplo, o bairro mais organizado, ele é para ter um vereador. Ah, uma categoria mais organizada, ela vai ter um vereador. Então, você vai olhar para a Câmara, você vai ver o Adail, representa muito a questão ali do bairro do Antônio Bezerra, adjacências, né? Aqui mesmo tem alguns vereadores, né, que tem uma votação mais expressiva dentro do bairro. Então, a gente tem... E a minha votação ela é muito fincada, a maioria, na segurança pública. Policial militar, bombeiro militar, policial penal também. Ali tem uns policiais penais que votam na gente, guardas municipais, entendeu? Uma grande parte. Não todo, óbvio. Tem muita gente que acompanha o nosso trabalho que não é policial, tipo, vê a seriedade, vê o compromisso, se identifica e vota. Né? Pessoas que a gente ajuda no decorrer dessa caminhada, às vezes a pessoa tá precisando de uma ajuda, de uma orientação, aí nos procura, a gente ajuda, a pessoa fica grata, não tem nada a ver com polícia, mas fica grata com o atendimento, com a conversa, e isso vai gerando uma rede de amigos que se torna o voto. E, vereador, você falou a questão dessa parte do oficial, né? Quando o capitão era oficial, vocês escolheram ele para ser, de uma certa forma, o seu representante ali naquele início. E aí, quando você ia passar pros praça, né, pra galera que era soldado, né, e tudo que não mais, conhecia ele. por que que tem, assim, pra o pessoal de casa entender, e eu também, curiosidade, né, você acha que tem, de uma certa forma, uma desunião em relação à parte da polícia de acreditar que um oficial vá conseguir pensar neles, né, porque o que a gente escuta muito ver é que o soldado ali, o cabo, o cara que tá iniciando na carreira policial, muitas das vezes há uma desunião, né, entre os oficiais e é um essa parte, né? distanciamento que Esse o próprio distanciamento, militarismo prega, Então, talvez. nessa parte, é por conta de que surgiu essa parte, sim? Por conta de ser um oficial que ia ser Rapaz, representante deles? Caberia um podcast para discutir só isso, viu? Mas Mas forma assim, resumida. não, assim, o que acontece? Na minha experiência como policial e como representação política, o que eu vejo é que não há... A culpa não é do cara ser oficial ou ser praça. É uma questão de caráter mesmo e formação, entendeu? A gente joga a culpa nisso. É porque, na verdade, o cara, quando se torna oficial, ele tem uma condição maior de expor o seu verdadeiro eu. Porque ele tem poder. Não tem aquele ditado que diz assim, ó, você quer conhecer um homem, dê dinheiro ou dê poder a ele. Então, o praça, ele tem menos condições de fazer isso, né? Tem menos condições. O oficial tem muito mais, porque ele vai comandar, né? Mas é tão prova que é muito mais uma coisa de caráter e formação que eu já vi vários praças ofenderem praças. Várias ocorrências de prisão arbitrária de sargento para soldado, de sub para cabo, entendeu? De cabo para soldado, de distrato, desrespeito, de arbitrariedades. Isso tem muito a ver com essa questão desse sentimento pessoal. Aí quando você é oficial, você tem mais condições de fazer isso, sem dúvida nenhuma, entendeu? Você tem um poder muito maior e acaba que isso vai... É como quem tem poder e quem tem... Às vezes o cara é tranquilinho ali, trata todo mundo legalzinho. Aí quando começa a ganhar um dinheiro, aí começa a querer humilhar os outros. Como diz o cearense, botar as asinhas de fora. né? Entendeu? É porque... Assim, eu tento, sabe? A gente fica se policiando pra não mudar. Tentar não mudar, né? Às vezes você fica assim, pô, eu me lembro quando eu era policial, aí depois de um tempo, eu atendi muitas ocorrências na polícia, 7 anos, né? Aí um dia eu encontrei uma menina que morava na Caucaia, aí eu encontrei num evento, ela falou assim, olha, ela me conheceu, né? Começou a conversar. Olha, eu tinha tanto nojo de ti. Aí eu, nojo de mim, por quê? Eu, tipo, não lembrava, né? Tanta ocorrência. Ela, um dia você foi numa ocorrência lá num posto de gasolina, a gente tava com som alto, você foi super ignorante, não sei o quê. Aí eu peguei e disse, o que era que tinha lá? Não, a gente tava com som alto. Eu, sim, você baixou o som?
Não, baixou não. Pô, e tu queria que eu fizesse o quê? Isso é muito bom, né? Que entrasse Aí ela na falou assim, festa. olha, e eu te esculhambei porque eu disse que você, só porque tinha virado policial, você agora tinha mudado, tava se achando. Eu disse, não, meu filho, deixa eu lhe explicar. Eu só tava fazendo meu trabalho. Você queria que eu chegasse lá e fingisse que eu não tava trabalhando e deixasse o som alto, enfim. Mas isso, eu fico tentando me policiar pra quê? Pra não mudar, sabe? Não mudar. Tentar ser uma pessoa humilde, tentar ser uma pessoa que respeita os outros, independentemente da sua condição, né? Porque a gente precisa respeitar todo mundo. Mas isso é um exercício. É um exercício. A gente tem que sempre se observar para, de repente, você não chegar num canto que acontece. Às vezes pode acontecer. Você chega num canto, fala com uma pessoa e não fala com a outra. Aí você fala, de repente, você tá falando com um cara que é o dono do comércio, mas não tá falando com um funcionário. Você tem que estar se policiando. Chegar ali, aí tem um cara que tá trabalhando, tá limpando ali, aí você fala com fulano e não fala com o outro. Você tem que estar toda hora, ó. E quando não é você, é alguém, aí, mano. Fala com a pessoa ali, aí você, pô, foi mal. Entendeu? Então, se você pelo menos tiver a disposição de se observar se você tem a disposição e a preocupação de se observar se você está sendo humilde ou não, isso já é um exercício que demonstra humildade. Porque quando o cara não é, ele não tá nem aí. Trata todo mundo do jeito que quer, trata mal. Até essa pergunta, vereador, porque assim, o ponto que eu queria chegar, né, na questão é tipo assim, como a categoria é muito grande, né, da parte da polícia, oficiais... 21 mil policiais. E a própria categoria deveria ter até mais representante, não só você como um grande representante, né, da parte, mas também para representar outros como vereador e também, quem sabe, deputados, né? Pois é. A política é muito massa, porque a política, assim, deixa eu explicar. A política precisaria ter, né? A política, Raí, ela é uma ciência humana. Ela não é uma ciência exata. Ciência exata é 2 mais 2 é 4. Ciência exata é 1 mais 1 é 2. E não se tem discussão, né? Entendeu? É isso. A ciência, a política, ela é uma ciência humana. Então não tem uma fórmula mágica, não tem um desenho. A gente pensa o plano ideal e não é o plano ideal. Tipo, porque nessa conta, a polícia tem 21 mil homens, né? 21 mil profissionais, né? 21 mil profissionais ativos. Se contar um inativo, aí juntar bombeiro e PM, vai dar umas 35 mil pessoas. Não era para deixar nunca de ter representante, nem vereador, nem deputado federal, porque se eu multiplico 35 mil, vamos pensar nem no mundo perfeito não, dos 35 mil votar num nome só, porque isso aí, unanimidade, nem Jesus conseguiu, né? Então vamos pensar que metade, 50%, tá 15 mil. 15 mil pessoas votando no candidato, se pedir só a família para votar, já tá quem é que, você não tem 10 pessoas na família não? Todo mundo tem 10 pessoas na família. Então, já daria 150 mil votos, já era garantido de ter um deputado federal, dois deputados estaduais. Pois é que eu falo, mais de um até. Mas aí é o quê? Isso aí era se a política fosse uma ciência exata. Ela não é uma ciência exata. Se fosse assim, o conjunto do Ceará era para ter quantos vereadores? 4 ou 5 eles duvidam. Tá entendendo? O número de eleitores. Então não tem um e-mail. Não é tão simples, né? É difícil. É difícil. A política, ela é difícil. Política de boca é fácil. Política de boca, ela é fácil. Eu tô falando aqui agora, eu já desenvolvi um grau de maturidade para aprender. Entendeu? Para aprender. Então, eu hoje entendo que política não é fácil. Antigamente eu chegava, quebra-pau com o Adair, não sei o quê. Lá, esse cara. Hoje não. Hoje eu vejo, por exemplo, eu vejo o Adair. Cara, ser vereador de bairro é um desafio. Eu ia falar palavrão. Tem uns palavrão que pode, tem. Não falar não, né? Aqui não tem besteira não, vereador. Enfim, mas é um negócio, vereador de bairro é puxado. Porque assim, ó, imagina que se você é vereador, aí hoje você é vereador do Conjunto Ceará. Aí tu tá lá brigando com a prefeitura não vai consertar todos os problemas do Conjunto Ceará. Nem de Fortaleza, nem de nenhum bairro. Então, a prefeitura vai ajeitar. Vou ajeitar, eu tenho um recurso aqui, vou ajeitar algumas ruas do Conjunto Ceará. Aí tu é vereador de bairro. Aí tu tem que escolher 5 ruas pra ajeitar. Né? Tu vai escolher. Essas ruas aqui. Aí tu escolheu as mais complicadas. Essa daqui, ó. Tá. Aí botou. Aí tu ajeitou. Aí no outro dia, aí tu mandou ajeitar aqui essa rua aqui, ó. Aí a rua do lado, o cara votou em tu. A rua dele tá quebrada também. Não tava tão grave quanto essa, mas tava quebrada. Sabe o que é que o cara dessa rua aqui vai dizer?
Esse Baitinga, eu votei nele, não voto Presta mais, pra não. nada. Ajeitou a rua ali do lado, não ajeitou aqui, como é que pode? Lá, entendeu? Vem aqui pra pedir voto e não, na hora de fazer não voltou. Assim, cara, a política de boca, ela é sempre fácil, mas a política na prática, ela é difícil. E isso gera contradições em todo mundo que tá na política. Se você for olhar pra todo mundo, se você botar uma lupa em qualquer político, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, todos você vai encontrar contradição, seja menor ou maior. Seja menor ou maior. Então, óbvio que tem pessoas melhores e pessoas piores. Isso é inequívoco. Mas, assim, a política por si só, por ser um negócio difícil, por ser uma ciência humana e por ser muito complexa, de boca é fácil, na prática é difícil, aí você consegue enxergar contradições. Vou falar, eu sou bolsonarista, sou de direita, votei no Bolsonaro. Se ele for candidato no ano que vem, voto nele de novo. Porque a outra opção eu não voto. Entendeu? Já passou a fase. Então, mas se você botar uma lupa, você vai ver, ó, por exemplo, lembra o Bolsonaro, antes de ser eleito em 2018, tacava o pau no Centrão. Era, não? É verdade. Tacava o pau no Centrão. Aí ele chegou no governo, aí ele não tava conseguindo aprovar nada no começo, primeiro ano. Tentava botar as coisas na Câmara, não passava, botava, não passava. A reforma da Previdência foi um problema. Aí o que acontece? Quando o governo viu que tava muito difícil a situação dele, ele foi dialogar com o Centrão. Peraí, não, ele tá criticando o Bolsonaro? Tô não. Na verdade, eu tô só dizendo, eu tô só atestando, pelo contrário, eu tô atestando só, né? que ninguém consegue fazer política sozinho. Não dá. Olha, entenda, o Bolsonaro, quando ele ganhou a presidência, ele tem que administrar o país com os deputados que o povo elegeu. Então, se o cara do Centrão é um ladrão, um bandido que tá lá, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa do povo que elegeu ele e colocou ele lá. Aí o Bolsonaro eleito vai ser obrigado a tratar com um bandido que foi eleito pelo povo. É culpa dele? Não. A não ser que faça uma ditadura. Derrube, acabe com o Congresso, ele escolhe os deputados. É assim que é pra ser? Não. Então é pra ser democracia. Democracia é eleito. Aí o cara tem que dialogar com principalmente todo com mundo. O Congresso Nacional, onde é muito misto ali. O cara tem que dialogar com todo mundo. São Então, 503 aí eu deputados digo, de forma política muito- de boca é difícil. Política na prática é diferente, né? Eu vou dizer... Aqui um exemplo. Eu aqui na Câmara Municipal, eu votei para presidente da Câmara, no vereador Léo Couto, que é do PSB. Esse é um partido de centro-esquerda que tá ligado ali no PT. O que aconteceu? Ele me chamou, pediu meu voto, aí eu falei assim para ele, cara, a direita tá querendo ter um candidato. E se a gente conseguir ter uma chapa, eu não tenho de forma nenhuma como votar em você, porque a gente vai montar uma chapa e quer concorrer. Então vou tentar montar chapa. Agora, se não tiver chapa, se realmente a gente não conseguir a quantidade, porque tinha que ter 10 vereadores e não tinha, a oposição não tinha 10. Então, eu tava vendo que não ia conseguir ter. Aí eu tinha uma opção, votar contrário, votar em ninguém, porque só era ele, ou eu votava contra, só pra aparecer, pra dizer, ou então eu dialogava com ele. Aí o que eu preferi? Como não tinha candidato, como a gente não conseguiu formar chapa, eu cheguei pra ele e disse, cara, eu vou votar em você é o único candidato. Agora eu preciso que você me respeite aqui na casa. Se eu quiser pautar uma coisa, você me ajude a pautar, entendeu? Que eu quero ser membro de uma comissão aqui na Câmara pra gente poder dialogar os assuntos da sociedade, eu ter voto dentro da comissão. Então, eu quero ser relator de uma determinada matéria, então eu quero que você me ajude. Isso aqui é um diálogo republicano, político, que é necessário. E votei nele. Aí, meu irmão, tacaram o pau Noel, não sei o quê, votou no esquerdista, que é ligado no PT, meu irmão. Tá bom. Faz parte da política, apanhar de vez em quando. Aí, beleza, tudo bem. O mesmo pessoal que tava batendo em mim, é ligado a um deputado de direita. Não vou citar nome que nem precisa. A ideia aqui não é essa. Sim, sim. Esse pessoal sentou a chibata no Noélio por causa disso. Aí quando foi na votação lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, o deputado do pessoal que tacou o pau em mim, porque eu votei no Léo aqui, Fez a mesma... o deputado dele lá votou no deputado que era apoiado pelo PT para presidente da Câmara dos Deputados, que é o atual Hugo Mota. O cara votou no deputado apoiado pelo PT. Não é, mas a crítica a mim não era essa? Aí, peraí, quer dizer que agora é assim. Se o meu político de estimação fizer assim, é certo. Mas se for outra pessoa que não é meu político de estimação, aí é a mesma coisa. Tá entendendo? Assim, ó, se você fizer um X aqui, o Raí fizer um X, tá certo. Mas se for o Ney que fizer o X, aí tá errado, porque foi o Ney que fez o mesmo X. Pô, meu irmão, não é assim. O povo tá ficando doido, sabe? Assim, o que eu vejo é que a gente tem que ter
Não, porque eu peço pro povo do Conjunto Ceará, de toda a região, do Fortaleza, do Brasil, não parem de ter negócio de político de estimação. Não tem que ter político de estimação, não. Eu gosto do Bolsonaro, voto nele. Por quê? Porque eu sei que ele é melhor do que a outra opção. Eu tenho duas opções. Um não presta pra nada e o outro é melhor. Eu vou votar no que é melhor. É isso, basicamente é isso. Porque santo é só Jesus Cristo. Santo, Jesus Cristo. Fora Jesus, todos nós temos defeitos, todos nós somos passíveis de erro e estamos tentando melhorar. Alguns tentando melhorar, outros nem isso. Entendeu? Tem uns prestam um pouco, outros não prestam pra nada. Uns estão tentando melhorar, outros nem tentando melhorar tão, entendeu? Aí o povo tem que escolher nesse meio de um monte de gente imperfeita quem vai representar. É assim. É o mundo real, é pé no chão, entendeu? Né? Eu, quando entrei na política, achava que ia resolver o mundo. Não, você vereador, agora a cidade vai... Aí o Chay Achava que coisa que nem o prefeito ia fazer. Uma de moral dessa aqui merece pau. Achava Tem que de casa nem o aí, ó, prefeito. a baita de uma lição de moral que o Noélio deu aqui, explicando e orientando. Saiba votar, aprenda a votar, escolha os representantes, porque isso vai sim afetar lá no futuro, lá nas escolhas de quem vai estar trabalhando, né? Eu só sei assim, cara, que não é fácil política, não é fácil. Seja qual seja a sua posição, seja qual for a sua posição. Se você é um político mais ligado a uma categoria, como é o meu caso, se você é um político de bairro, se você é um youtuber, todo jeito você vai ter dificuldades, você vai ter alguns bônus e ônus, facilidades e dificuldades. Porque a política em si, ela é difícil, ela é complexa, ela não é fácil para ninguém. Para ninguém. Né? Agora, olhe para a pessoa que você está votando, sabe? Olhe para a pessoa que você está votando, olhe se ela realmente deseja do coração dela ajudar. Se você sentir que aquela pessoa deseja do coração ajudar, aí você dá uma oportunidade, entendeu? Agora você tem que realmente ver que a pessoa tem vontade de ajudar. Não é salvador da pátria, não. Salvador da pátria é Jesus Cristo. O resto é pé no chão. Eu fui hoje numa visita lá na Cajazeira. Aí eu, rapaz, eu quero isso, quero que a gente isso, quero que a pauta tá aqui. Sete demandas. Eu, bem sincero, olha, deixa eu lhe explicar. Eu sou vereador e o meu papel é cobrar da prefeitura. Cobrar. Essas coisas que você está pedindo, todas eu vou fazer a solicitação. Mas a execução não depende de mim. Então, estou já dizendo isso para daqui a um mês você vai chegar aqui. Cadê o vereador? Veio aqui, disse que ia ajeitar isso aqui. Não ajeitou. Tá. Você vai saber. Tudo que você está pedindo aqui, eu vou pegar, vou fazer, vou mandar para você o ofício. Vou falar na tribuna. Vou fazer um registro, vou cobrar, vou na regional, vou lhe avisar. Tudo que me cabe, né? Vou na regional, inclusive, se alguém quiser ir comigo, eu chamo aqui no dia da visita na regional, vai comigo. Aí isso aqui é o que me cabe, entendeu? Porque as pessoas às vezes não sabem o papel do vereador, o que é o papel do vereador. Quantas vezes eu sou cobrado na internet? Acho que todo mundo é perfeito. Eu fui vereador e deputado, eu sentava chibata por causa da questão da violência, da insegurança pública, né? Aí o cara botava assim, e você, o que é que você fez? Tipo assim, entendeu? Porque ele acha que o deputado e o vereador têm o poder de mandar mais polícia para um lugar, assim, de eu chegar no gabinete, assinar uma caneta, ou de contratar mais policiais, ou de decidir a forma de atuação dos policiais. O que a gente faz como vereador e deputado é propor. Você faz projeto que precisa passar por votação e que depois precisa ser executado pelo prefeito ou governador. Então, nosso papel é um papel... Nossa maior arma como político, vereador ou deputado é a voz. A maior arma é a voz, é falar, é cobrar, entendeu? Essa é a arma. O poder maior é o executivo. Por isso todo mundo... Por isso chega na campanha com a vaga mais disputada para prefeito, para governador e para presidente. Porque ali é o executivo, é onde tem o poder de realmente tomar as decisões, né? Por exemplo, aqui no bairro, a prefeitura agora está fazendo uma obra no Conjunto Ceará. Devagar ou rápida. Eu, sinceramente, acredito que vai sair, porque... O bairro é um bairro muito grande, né? É um bairro importante da cidade. Isso foi muito discutido, foi muito cobrado por vocês também, entendeu? Então, assim, há uma fiscalização muito grande em cima dessa obra. Não tem como ele não fazer por causa da fiscalização. Dia 1 de Existe outubro, entendeu? a gente já tá lá. Dia 31 Não, da fechar, né? Dia 31 de outubro. Existe uma De conjuntura... hoje falta 133 dias. Eu tô contando. Olha aí, todos os dias. rapaz. Tem na brinque, domingo, dias de Não hoje. brinque não, Evandro. Não brinque não, eu tô contando até hoje. Então, assim, a conjuntura... Ela consegue me demonstrar que a obra vai sair do papel, não tem como. A prefeitura fica meio que cercada, entendeu? Por conta da atuação de vocês. Tem vereadores da própria base do governo, do bairro, que também, de certa forma, não vão poder expor a prefeitura, mas vão chegar no bastidor, numa ligação, numa mensagem.
Vai dizer, prefeito, pelo amor de Deus, me ajude, que o pessoal tá me cobrando, prefeito. Entendeu? Se o senhor não fizer isso aqui, vai me queimar aqui no bairro. O cara não vai expor publicamente, porque é do lado, né? É aliado. Mas vai cobrar de certa forma, entendeu? Então. Pra eu vejo gente, hoje- só pra complementar, pra gente é uma missão, sabe? É. Ter se você refere ao Restaurante Nossa Senhora da Conceição Sim. e ter ele, tipo assim, uma porta aberta, mais uma porta aberta de emergência, no Conjuntará parece uma missão. Você tá falando isso aí, ontem eu acordei, extremamente necessário. eu literalmente estava deitado, eu abri os olhos e disse assim, ó, faltam quantos dias pra outubro? Foi literalmente isso que aconteceu comigo. Né? E aí quem me acompanha pelo Instagram, no bairro Conjunto Ceará, viu que eu coloquei lá. Faltam 134 dias. Hoje faltam 133 pra chegar a outubro. Então, tipo, a gente tá... Eu tô contando todos os dias. E vai ter pressão, sim, assim, sobre o é hospital. uma das coisas mais gratificantes que a gente quer fornecer e dar para o nosso bairro, né? Por tudo que a gente merece ter aqui, né? Em termos de... que foi uma das coisas que eu acho que é raro demais ter fechado esse hospital. Foi um erro dessa emergência ter sido fechada. Lotou as UPAs, sobrecarregou o bairro em termos de pessoas tendo que ir para outros, né? Outros hospitais. Então, esse hospital pra gente, né? Eu comentei até com o Raio um dia desse, assim, cara, a gente tá vendo aí a mobilização, né? De alguns representantes que também estão lá, também cobrando. Mas lá atrás, quem começou a puxar todo esse gancho, né? Fazer toda essa parte, quando o Ceará Renato tava lá. Junto com outros também, a Betinha, o Fernandão também, né? Que Puxando e merecem cobrando, ser né? Que merece citados, claro. ser citado, porque é assim, essa parte, muitas vezes, que pode ser que eles ganhem o mérito, mas o papel principal é a parte da abertura, o funcionamento de uma coisa que foi... Eu acho que a entrega do hospital ela vai ser uma vitória para todo mundo, com entendeu? isso. É óbvio que o prefeito vai ter seus louros, né? O marketing vai trabalhar muito bem em cima disso. Vocês também terão porque estão lutando, então a população consegue enxergar. Eu tenho muita noção, assim, essa sabedoria para entender que o marketing da prefeitura vai dar a cara do prefeito lá no hospital. O hospital vai ter a cara do prefeito. E como viu uma campanha de governo aí, né? Você viu que na última fiscalização deles na obra, o governador veio junto, né? Foi. Então, assim, eu acho que cabe até realmente essa intensificação dessa cobrança, não obviamente dentro do prazo, né? Mas ficar acompanhando e quando chegar o prazo ir lá cobrar que esse prazo seja cumprido. Mas eu acho que a gente pode sair até com uma vitória muito grande, maior do que se programa, porque como vem uma eleição, pode ser que o governador, a preço de um interesse pessoal na reeleição, ele queira ampliar o atendimento até maior do que o que já é programado, como uma forma de ele mostrar um serviço para o bairro e tentar tirar daí dessa entrega um benefício, uma contrapartida em voto, né? Então, há essa possibilidade. A abertura por si só, que eu acredito que vai sair, mas pode ser que venha até um pouco mais por conta do momento, que é esse período eleitoral. A gente já está começando uma corrida pela campanha de governo, né? O governador samba, finge que não, eu quero falar de 2026 em 2026. Sempre é uma Mas cartilha, né? as ações do governo a gente vê que é de olho em 2026. Sempre é assim. Quando era o Camilo, ele dizia a mesma coisa. Quando era o Cid, ele dizia a mesma coisa. Não falo de política agora. Mas no bastidor é a assessoria inteira fazendo política. Exatamente. Ligando para a liderança, chamando para apoiar. Samba, não, eu só quero falar de 2026 e 2026. Um menino desse aqui que tirou um monte de voto no bairro, já deve ter vindo gente do lado do governo. Rapaz, venha pra cá, vem ficar com a gente. É política, tá sendo... Rapaz, eu falei no nosso episódio anterior, quem acompanhou sabe, é o ex mais querido do Conjunto Ceará, o ex-candidato. Rapaz, assim, esse negócio de dizer que o pessoal fica assim, chegou a política. Rapaz, todo dia é dia de política. É hipocrisia dizer outra coisa. Todo dia é dia de política. Quando chega perto da campanha, aí todo mundo fica mais atento mesmo à política. Mas todo dia é dia de política. Quando o cara ganhou a prefeitura, o outro dia já é dia de política. Porque veja, o Evandro Leitão, o cara foi eleito, bem apertadinho, 0,3%. Qual foi a primeira ação da nossa na Câmara como vereador eleito, uma sessão extraordinária para aprovar o fim da taxa do lixo? É uma ação política. Você acha que ele não vai usar isso na próxima eleição? Talvez uma das maiores ali do primeiro ano. Você acha que ele não vai usar isso na próxima eleição? Demais, E dizer assim, olha, eu prometi e cumpri, tá aqui, ó. Aprovei no começo do ano, numa sessão extraordinária, conversando com o presidente da Câmara, e foi aprovada. Isso é política, entendeu? Então, para com essa conversa fiada. O importante é que a política seja feita para melhorar a vida das pessoas. No momento... O ideal é que ela seja feita realmente os 4 anos, toda hora política, e que esteja buscando
a melhoria da Comum, né, saúde da- pública, da segurança pública, da educação, né? A gente avançou um pouquinho, mas a gente quer saber a trajetória do Noélio aqui. Quando foi aquele convite? Peguei naquele gancho lá, né? O do capitão fez o convite pra você ver candidato como vereador, para depois vir como deputado. Então, conta esse gancho que a gente vai passar aqui. A gente tem umas Não, boas vamos lá. perguntas. A gente tem umas vou boas dizer. perguntas aí pra essa trajetória hoje atual, viu? Eu fui candidato a vereador em 2016, aí fui eleito, fui vereador em Quantos 2000, votos? 7.528. Aí eu tirei 7.528 votos, fui eleito vereador, fui vereador 2017 e 18. Dois mandatos, Não, 2 anos. Dois Por quê? anos. Porque em 2018, o mandato é 4, mas em 2018 eu me candidatei a deputado. No Sim. meio do mandato de vereador, eu me candidatei, eu coloquei o meu nome à disposição para deputado. E o povo me elegeu deputado, aí eu me tornei deputado. Em 2018 eu fui candidato, tirei 24 mil, não lembro mais, eu errei, é difícil um político esquecer os votos quebradinho. Mas foi mais de 24 mil votos. E já são muitas eleições para decorar todos, vai falhando. Nessa segunda eleição, eu tirei mais de 24 mil votos, fui eleito deputado estadual. Aí fiquei deputado estadual 2019, 20, 21, 22. De uma certa forma, poderia até brigar mais pela categoria ali, né? tal, Aí me tornei acirrado. deputado, passei 4 anos como deputado estadual. Em 2022 fui candidato a deputado federal. Aí nessa eleição eu consegui tirar quase 43 mil votos. Tinha tirado 24 em 2018. Eu aumentei para 43 quase. Então aumentei 75% mais ou menos. Mas não foi o suficiente para vencer, né? Na minha chapa eu tinha que tirar 55. Eu precisava ter tirado 55 para entrar. Mas a nossa votação ajudou bastante a conseguir garantir a vaga da Daiane, né? Que é a esposa do capitão, que foi eleita deputada federal. E o nosso voto acabou somando para garantir essa eleição dela. Então foi, de certa forma, importante a nossa candidatura federal naquele momento. Porque nós conseguimos, mesmo eu não sendo eleito, o nosso grupo conseguiu eleger um deputado federal, que é a Daiane, que é a esposa do capitão Wagner, que até hoje é deputada federal. Né? Então, E tem um excelente trabalho. a minha trajetória é essa. Então, vereador eleito, deputado estadual eleito, fui candidato a federal, não fui eleito. E a próxima eleição, né, seguinte a de deputado federal foi a do 2024, ano passado, que eu fui candidato a vereador e fui eleito novamente. Vereador, você acha qual dessas três aí, né? Parte federal, estadual e vereador, qual foi a mais desafiadora pra você A última, aí? sem dúvida nenhuma. A última, sem dúvida nenhuma. Olha, se você fizer um comparativo... Essa agora atual A com mais vereador, difícil né? de todas. 24. A mais difícil de todas. Porque, Sim. assim, ó, quando eu fui candidato a primeira vez, eu tava com o apoio do capitão Wagner. O capitão Wagner, ele tava num boom, assim, de fama no estado. Sim, sim. Ele tinha acabado de tirar quase 200 mil votos para deputado estadual. Olha só. Para eleger um deputado estadual, o partido precisa tirar 100 mil votos, em média. O partido, então, são 40 e tantos candidatos, quase 50 candidatos, juntos tirar 100 mil para eleger o primeiro colocado. O capitão sozinho Fez tirou dois, 200. praticamente, né? Ele sozinho, já tirou quase 200, 194 mil. Então ele se elegeu sozinho e ainda elegeu mais um da chapa dele. Né? Então a eleição dele, ele elegeu mais 2, na verdade. Assim, ele ajudou a puxar mais 2. Então é muito, sabe? Muito voto que o capitão tirou. Sim, enfim, a política essa. Aí eu comparo essa eleição que o capitão me apoiou lá em 2016. O capitão tava, tipo, no auge, né? Tava um cara famosão no Ceará. Ainda mas ele tava num boom, no pico. E eu era o candidato dele. Então, assim, a minha eleição naquele momento, eu tinha, assim, a minha cabeça, eu calculava assim, ó, eu tenho 80% de chance de ganhar. Eu só preciso trabalhar. Porque ninguém ganha eleição deitado em casa, não. Então tem que trabalhar, eu preciso trabalhar. Aí eu faço o meu dever de casa. Se eu fizer o meu dever de casa, eu tenho no mínimo 80% de chance de ganhar. Nessa eleição foi totalmente diferente. Nessa eleição a gente veio para uma eleição dificílima pro capitão, né? O resultado foi muito ruim nessa eleição de prefeito. Essa polarização, direita, esquerda e tal, que deu boom na campanha do André e polarizou com o esperado com o PT, que foi, inclusive, o PT provocou isso, né? Ajudou a provocar essa polarização. Então eu estava num momento difícil, vindo de uma derrota para a eleição de deputado federal. Então, assim, para mim, era um cenário muito mais difícil do que a primeira. Eu tinha convicção disso. E o meu cálculo eu fazia assim, ó, eu preciso tirar 7 mil votos, é o que eu acho que dá para eu tirar. Trabalhando muito. Aí eu dei o gás para tirar 7 mil votos, sabe assim?
todas as energias. Eu conversava com a assessoria e dizia, cara, os mais chegados, né? Se fizer tudo ok, que eu acho que a gente tira 7 mil. E eu tirei 6.890, acho que foi 6.893, uma coisa assim, quase 7. Quase 7. Então, eu praticamente carimbei o meu plano, sabe? Só que o meu plano era pra ficar em terceiro, porque na minha chapa tinha... Você tava na nossa chapa, né? A nossa chapa ali, eu calculava assim, pô, a nossa chapa deve fazer 3 ou 4. Que era o que eu pensava, né? 3 ou 4 no começo da campanha. Aí eu pensava, vai ficar o Márcio Martins e o filho e o neto do Roberto Pessoa em primeiro e segundo. E eu vou brigar pela terceira vaga. Muita gente fez essa aposta. E eu vou brigar pela terceira vaga. E vou brigar, porque na chapa tinha o irmão do Vaidon, que já foi deputado federal. Tinha a Camila Cardoso, foi candidata ao Senado, tirou mais de 1 milhão de votos pra senadora. Tinha a Bela, que também, que eu imaginava, pô, ninguém sabe como é que eu sabia quantos votos a Bela vai tirar, quando é que eu vou saber quantos votos o Ney vai tirar, quando é que eu vou saber quantos votos. Tinha uma galera que, tipo, galera que não tinha sido testada, digamos assim, né? Aí eu ficava assim, pô, meu irmão, vou brigar pela terceira. E eu tirei os 7. O partido só fez 2. E não 3, como eu pensei, no mínimo, né? 3. Mas eu fiquei em segundo. Olha aí. Então, assim, foi uma coisa ali, eu acho que foi Deus que quis, sabe, me ter na cadeira de vereador, porque no fim nós acabamos tendo praticamente 3, porque o Márcio Martins foi pra secretaria. E o René acabou assumindo como vereador, né? Foi puxado, né? Mas se fosse o contrário, se fosse o René em segundo, eu não teria tido força para ninguém puxar ninguém para secretaria, não. Eu tinha ficado era na suplência mesmo, entendeu? Então, assim, enfim. Mas mais do que merecido, meu irmão. Foi merecido. Demais. Graças a Deus. Deus abençoou. E aí, você falando dessa parte, né? Agora vamos entrar nesse cenário agora atual. A gente chegou nessa trajetória aí e das candidaturas mais marcantes para você e desafiadora, né? Com essa nova trajetória agora, vindo aí, né, com o seu primeiro ano de mandato, o que é que você tá vendo aí pra questão de Fortaleza, trabalho do Evandro, como é que tá um pouco aí dessa parte sendo oposição, né? Olha, como eu disse aqui, acho que eu já falei no começo, talvez antes de começar a gravar, eu disse assim, quando eu fui eleito a primeira vez, eu achava que eu ia resolver todos os problemas da cidade, né? Era meio que um super-herói. E depois você vai vendo que a política é difícil, não é fácil. Né? Aí você pega uma prefeitura já até cansada de tanto ser surrupiada pela esquerda. Aí hoje eu já tenho um pé mais no chão. Então, assim, eu não prometo que vou resolver tudo. Apesar de que isso não é bom para o político, porque o povo gosta de alguém que fica dizendo que vai resolver tudo. Né? Então eu tenho hoje muito mais maturidade. Então eu prefiro trabalhar com honestidade e com verdade do que eu não tenho meta de ser o super-herói. Eu chego pro meu eleitor e digo, cara, é assim. O que eu posso fazer é isso, é isso. Se isso agradar a 7 mil pessoas como agradou, ótimo. Se agradar a 3, ótimo. Se agradar a 500, a 100 mil, ótimo. Por quê? Porque eu escolhi ser eu mesmo, eu não quero ser um personagem. Entendeu? E se isso agradar a população, enquanto agradar, serei político. Quando não agradar, vou cuidar da minha vida que eu sei trabalhar, né? Então, assim, hoje eu tenho um pé no chão, vou correr atrás de ajudar. O que mais importa pra mim hoje é o quê? Eu ter a minha cabeça tranquila, de deitar ela no travesseiro e ter a convicção de que eu tô tentando fazer a coisa certa. Entendeu? Dentro da minha possibilidade, do que eu posso realmente fazer, né, como vereador. O que eu posso fazer? Por exemplo, vou dar um projeto aqui que eu apresentei como vereador hoje, que para executar depende da prefeitura, mas eu tô fazendo a minha parte. A gente apresentou um projeto que qual é a ideia? É a prefeitura fazer exames oftalmológicos em todas as crianças da rede pública de ensino. Ele vai nas escolas e faz o exame de vista em todas as crianças. As crianças que tiverem problema de visão, a prefeitura dá um óculos para a criança. Ah, Noel, isso não vai acontecer. Aconteceu lá no Maracanã. O capitão era secretário de saúde lá. Ele criou Ele criou um programa chamado Ver e Ler. E lá eles fizeram exames com optometristas e oftalmologistas em todos os alunos da rede pública. E os que tinham problema de visão detectados, a prefeitura doou o óculos. E tinha uma empresa lá que tinha vários modelos de armação, entendeu? Era um negócio de qualidade. E deram os óculos. E hoje já tem um outro programa lá que tá rolando, que é o exame auditivo. Fizeram um oftalmológico. Olha o interessante. Todas as crianças que foram detectadas com problema de visão, que receberam óculos, melhoraram as suas notas.
como é que ia aprender se não conseguia enxergar? Entendeu? Da mesma forma, a dificuldade de visão atrapalha a aprendizagem. A audição também. Sim. Se a criança está na escola e não está conseguindo escutar direito do professor, ela não vai conseguir aprender. Então, estão fazendo o exame oftalmológico em todas as crianças da rede pública e, se for detectado problema auditivo, a prefeitura vai comprar o aparelho para a criança poder ouvir. Às vezes a criança isso- nem sabe como é que fala pro pai e pra mãe Enfim. qual é a dificuldade dela, né? Então, assim, tem várias ideias que a gente dá, né, que podem ser implementadas. E coisas, a gente fala de coisas maiores, que isso aqui é um programa para a cidade toda, mas coisas do dia a dia. A gente recebeu uma demanda, eu recebi uma demanda lá da 904, no Ceará. Tem uma praça lá, da segunda etapa. Tem uma praça lá que, tá um matagal gigante lá. Sim, Aí eu sim. recebi, tá com poucos dias. Não, vamos fazer a solicitação aqui, vamos atrás da prefeitura, vamos atrás da regional para poder cobrar que seja feito. Entendeu? Então você vai do pequeno ao maior, cobrando. E às vezes coisas que você expõe e outras que não expõe. Tem coisas que a gente precisa cobrar, denunciar, outras não. A Guarda Municipal tinha uma história que ia mudar uma escala da Guarda Municipal. Tinha uma escala lá que o pessoal estava gostando de trabalhar, uma escala que é 24 por 72, ia mudar para uma bem pior. A gente procurou a prefeitura, foi atrás do líder do governo na Câmara, do chefe de gabinete do prefeito. E através desse diálogo, né, conversando, quando a gente é escutado, ouvido, a gente conversou, eles entenderam e mantiveram a escala nessas inspetorias. Então, a gente faz de toda forma, o que for necessário, quem manda é o cliente. O cliente que eu digo é a prefeitura, né? Se não escutar, aí tem que ir pra chibata mesmo, é o jeito. É assim, ó. Eu procurei a prefeitura me recebeu. E resolveu, e me escutou e resolveu. Eu procuro o governo não me escuta. Sobra o quê? Eu vou fazer o quê? Ficar esperando o dia que ele vai me ouvir? Eu mandei um ofício pro governador. Quando eu entrei no gabinete de vereador, a primeira ofício que eu mandei foi pro governador, pedindo uma reunião, e pro prefeito. O prefeito me recebeu, me atendeu, e algumas demandas que eu levei, ele atendeu, outras ainda não, mas eu tô cobrando. Então, assim, existe Houve um diálogo, né? existe um diálogo. Então, como tem um diálogo, a gente vai conversando para tentar resolver algumas coisas, que eu já sei que não resolvo tudo, mas eu quero resolver pelo menos algumas coisas. Então, hoje tá assim. Eu acho que o Evandro acertou com a questão da taxa do lixo, ele acertou com relação à questão da Faz de Fol, o concurso, que foi feito um concurso para a saúde em Fortaleza, e esses concursos, os aprovados seriam contratados pela prefeitura no regime seletista, CLT, carteira assinada. A prefeitura mandou uma lei para a Câmara para mudar para ser contratado como estatutário. Na minha visão, melhor do que seletista, que gera estabilidade. Sim. Né? Então, assim, a gente fez a aprovação da lei, então, duas coisas que ele acertou. O que eu acho que foi ruim? A questão dos empréstimos, né? 5 empréstimos e tal. Votei contra, né? Não era necessário nesse momento, né? Foi uma coisa que eu não concordo. Então, assim, a gente vai ter coisas que concordam e vai ter coisas que não concordam. Quando não concordar, eu voto contra. Quando eu concordar, eu vou estar lá para apoiar. Muito massa. Isso aí, Vamos muito continuar massa. aí. A gente tem muita pergunta boa aqui. Arrocha. A gente vai agora falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e vai entrar no quadro da batatinha aqui, né? É isso? É isso aí? Vamos lá para os nossos patrocinadores. Tem muita pergunta boa. Bebem uma aguazinha aí, dá uma respirada, que a gente tem uma pergunta aqui polêmica, viu? Eita. Vamos lá. Auristela Supermercado, onde você encontra o preço justo e barato para você comprar, ir lá conhecer um pouquinho, parte de hortifruti, carne, verdura, é na Auristela Supermercado. Se você não conhece, eles têm 2 unidades, na Sargento Barbosa e na Coronel Fabriciano. A Sargento Barbosa está passando por uma reforma, tem uma padaria lá top, recomendo você conhecer. Face Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel, papai, conta com a Face Imóveis. E eu tenho certeza que lá a equipe está preparada e vai te ajudar a encontrar a solução de todos os seus problemas. Muita gente procura a gente, eu quero morar no Conjunto Ceará, quero vender minha casa, eu quero comprar uma casa no Conjunto Ceará. Conta com a equipe da Face Imóveis que eles vão te ajudar e você vai sair de lá de negócio feito e satisfeito. Face Imóveis, tamo junto. I Love Lingerie é onde você encontra os melhores presentes pra mulherada. I Love Lingerie, quer dar aquele presentão pra mulher, pra mãe, pra amiga, pra vizinha. Recomendo você ir lá na I Love Lingerie e acertar um presentão pra mulherada, né? Mulherada. Pra vizinha. Pra vizinha não, cara. Ponte da Tapioca, sou fã demais do Ponte da Tapioca, sou suspeito pra falar porque sou fã do pão, do bolo, da broaca, da tapioca, do café, do cappuccino. Quem me conhece sabe que eu não vou trabalhar de manhã cedinho sem antes de pedir o meu café da manhã do Ponte da Tapioca, que fica ali na Avenida Landes Maria, 13,80. 1380, já chegando na Avenida G. Quem é do Conjunto Ceará ali é na Avenida B.
Posto da Tapioca, tamo junto. Tamo junto. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica rápida aqui no Conjunto Ceará. Lá eles têm serviço de plotagem, parte de fachada. Você quer fazer gravação em garrafa, caneca, lá na Copiadora Central tem. Recomendo. Se você não conhece, Copiadora Central é pra você. Trevo Lavicar é o psicólogo do homem do Conjunto Ceará. Eu vou falar mais uma vez nesse programa. Se o homem tá com o cabelo cortado e o carro lavado, ele não quer guerra com ninguém. A Trevo Lavicar, que fica ali na Avenida L, do lado do terminal. Se você mora no Conjunto Ceará e ainda não conhece a Trevo Lavicar, papai, você não sabe o que tá perdendo, tá? E se você também não mora no Conjunto Ceará, mora nas adjacências, conheça a Trevo Lavicar e sai de lá com seu carro satisfeito. Lá são os produtos da melhor qualidade, da Vonix. Muito bom. Isso aí, vamos lá pros batatinhas. Agora Vamos sim. Batatinha. E o produtor tá contigo. Vereador, a gente tem um quadro aqui muito massa. É um quadro reconhecido em quem, né? Não, esse aqui é o... É o do selo, é o do selo. Do selo. Esse cara tem umas ideias, cara, que só ele tem, sabe? A gente tem um quadro aqui, uma espécie de tira o chapéu do Raul Gil, sabe? A galera que tá em casa e acompanha a gente sempre sabe o que a gente tá falando. A nossa batatinha aqui, que é patrimônio do Conjunto Ceará, e a gente fez um quadro que se o senhor convidaria alguns nomes que a gente vai citar aqui pra comer uma batatinha no polo, trocar uma ideia, conversar, né? Que seria cortês com essas pessoas, digamos assim. E Eu pode vou- ficar à vontade, né? E falar, você, meu irmão, se convidaria, não convidaria, se chamaria, né? O Ney fez uma relação aqui, e o primeiro O nome pessoal que de ele casa colocou- também ajudou, né? A gente botou lá também, o nome lá, também. o pessoal lá, rapaz, pergunta esse nome aqui e tal. Ainda bem que o primeiro que apareceu, eu não sou fã desse cara não, nem eleitor. Eu sou etiete desse cara aqui que apareceu aqui como primeiro nome. Se eu convidaria... Você convidaria o Capitão Wagner. Ô, rapaz, da hora. Pra comer uma batatinha, é? Poxa, Ainda comprava era uma Coca-Cola. Da hora. Grande Meu representante amigo aí, aí, uma né? liderança política que me ajudou demais, me direcionou. Então, se hoje o Noélio existe pra política, foi com a orientação do capitão. Então, um cara que merece todo o meu respeito. Muito massa. Capitão, você convidaria e você viria, né? Comer uma das melhores batatinhas do Conjunto. Já comeu, na Inclusive- verdade. Inclusive já vim, né? Já vim. viu aqui. Reforçar o convite pro Capitão. Venha, viu? Ó, você também tá convidado aqui a participar do nosso podcast. Ele então, vem, ele o espaço Foi um tá dos aberto, primeiros viu? nomes aí que a gente chegou a Primeiro, o convidar, pessoal né? pede muito, fala e tem muita história boa pra contar. O segundo aqui, também, vereador. Esse cara aqui eu não sou fã, não. Eu sou tiete, eu sou fã, eu sou tudo dele aqui. O senhor convidaria pra comer batatinha no polo o presidente do PL estadual, Carmelo Neto? Eita, aí é meu chapa, gente boa demais. Rapaz, pouca gente sabe, mas quando eu era vereador de Fortaleza, um grupo me chamou pra conversar ali na região, não lembro se era Aldeota, Meireles, aquela região ali, vem cá conversar com um político e tal. Aí eu fui pra essa reunião com um monte de gente, na época do começo dos movimentos de direita, e lá nessa reunião tinha um menino bem novinho, tinha uns 14, 15 anos, esse menino bem novinho era o Carmelo. Falador. Branquinho, magrinho. Bem novinho, assim, apaixonado, olhando. Eu era vereador, ele não era político ainda, mas tinha vontade de ser. E ele falou pra mim: não, eu tenho vontade de ser político e tal, acho muito legal a política, papapá. Aí, muito massa, né? Hoje o cara aí é deputado, acho que foi o mais votado da última eleição. Mais votado da última eleição da estadual. eleição, cara. E assim, um grande político, viu? Um grande político posicionado de direita, mas que tem capacidade de dialogar com todo mundo, de dialogar. Entendeu? Não significa concordar, mas ele consegue sentar numa mesa e conversar e contrapor e E respeitar. põe em prática a E política, respeitar. né? É um cara desenrolado. Eu já conversei várias vezes Inclusive, com hoje eu ele. mandei uma mensagem pra ele. Olha, eu mandei uma mensagem pra ele ontem, porque eu recebi um convite pra ir pra uma solenidade na Assembleia, um convite de uma solenidade que ele vai fazer lá, de homenagem. E ele me convidou, aí mandou um convite pra mim com o meu nome. Eu disse, rapaz, eu mandei uma mensagem pra ele. Ei, mas tu é jeitoso, né? Mas mandou uma mensagem, mandou um convite pra mim, nominal, mandou imprimir um papel com o meu nome pra me convidar. É um político desenrolado, viu? Muito Gente bom. boa. Carmelo, você tá mais que convidado Abraço. também pra participar, né? Do nosso Abraço, podcast abraço. aqui. É isso. Nome também pedido, viu? Lá na página. Muita gente pede Também, aí. demais. Você chamaria para saborear o Coronel Sampaio? Vixe, doido. Pra não chamaria, não. Sabe por quê? Eu vou dizer por que que eu não chamaria. Porque a gente fez uma denúncia de um desrespeito aos policiais na cidade de Pacoti, os policiais trabalhando num quartel cheio de cocô de rato. Os colchões eu vi isso aí, cebosos, vocês uma publicaram. imundice grande, os policiais trabalhando lá. E nós fizemos uma denúncia dessa situação e em nenhum momento nós citamos o nome dele. Porque a gente sabe que as más condições de trabalho na polícia não é culpa do comandante-geral. O comandante-geral não compra colchão e nem manda reformar quartel, né? Ele não tem esse recurso autônomo. O governo tem que liberar o recurso.
E a gente denunciou e ele veio nos atacar, falando que a gente não dialoga. Ora, como não dialoga se eu mandei um ofício para ele assim que eu assumi o mandato, pedindo assim que ele assumiu o cargo, né? Porque quando eu assumi, ele não era ele assumiu depois. Quando ele assumiu, eu mandei um ofício pedindo uma reunião com ele. Ele não me atendeu. Aí, como é que ele queria que eu dissesse para ele o problema se ele não me atende? Entendeu? Então, por esse motivo dessa questão, eu não seria a pessoa que eu convidaria, não. Se ele me chamasse, talvez eu iria, porque eu sou uma pessoa educada, mas ele não tá na minha fila para convite, não. Muito massa. Isso aí. Vereador, o senhor convidaria a deputada federal Luiziane Lins para comer uma batatinha no polo? Vixe, Maria, mas agora tu frescou. Não, convidaria não. Eu não tenho nada contra ela não, sabe? Assim, só a questão de ela, algumas pautas que ela defende que eu discordo. Poucos momentos eu tive com ela pessoalmente, ela sempre me tratou com muito respeito. Os poucos momentos que eu tive em algum ambiente, pouca gente sabe, o gabinete dela em Brasília é praticamente quase vizinho do capitão, é uma coincidência, óbvio. Então lá eu nunca encontrei ela, eu já encontrei ela em eventos políticos, ela sempre me tratou com muito respeito, mas eu não seria a pessoa que eu convidaria, não tem muito nem porquê. Muito massa. E esse aqui é polêmico, viu? Eu deixei pra tu, né, cara? Deixei pra tu, né? Você chamaria o Lula, o presidente Lula, pra vir conhecer o nosso conjunto e saborear? Acaba tá frescando, mano. Só se fosse pra ele levar uma pizza do povo lá. Pronto, eu vou chamar ele, aí vou chamar os idosos e tudo que tiveram o dinheiro roubado do INSS. Aí nós se junta tudinho com os idosos e dá uma pizza nele. Não, chamaria não. Rapaz, ninguém a chamaria, viu? E o produtor tá contigo. Tá ruim pro PT, viu? Tá ruim. O negócio tá ruim. Até quem votou já tá arrependido. Vai daí. Vamos lá? Puxão. Puxão de orelha. Puxa daí, quantos A números gente tem um quadro aqui também, vereador, que é o famoso puxão de orelha, certo? Esse puxão de orelha, ele é, de uma certa forma, para você dar um feedback de uma certa forma construtiva ou a parte negativa mesmo daquela pessoa, né? Como você falou aqui do coronel, né? Então, assim, esse puxão de orelha é à vontade. Você pode dar para uma instituição, para um órgão, para uma pessoa, então fica à vontade. Esse puxão de orelha aí é para a gente botar tudo para fora que tem. Certo. Já posso puxar aqui a orelha já? É pro senhor. Eu vou puxar a orelha do governo do Ceará, do governador Elmano, porque o governo, ele tá muito frouxo com relação ao combate às facções, não faz nada do que ele disse que ia fazer. O descaso tá absurdo. Toda semana eu recebo no meu celular imagens de ou é chacina, ou são pessoas com a cabeça arrancada. E ele só fica no discurso, vamos fazer isso, vamos enfrentar, o bandido tem que ir embora. Aí essa semana houve uma chacina da Barra, eles mandaram lá 400 policiais. Aí eu vou lhe dizer, olha, alguém pode dizer, pô, você só faz em criticar, não é não, entendeu? Nós cobramos que a PM faça operações, as forças de segurança, né? Façam operações. Mas existe a forma de fazer operação. Houve uma chacina, aí o que é que o governo faz? Manda 400 policiais, bota na leste-oeste perfilado pra bater uma foto na leste-oeste. Que hora? Na hora do rush, na hora do pessoal tá voltando pra casa, aí botou os policiais lá às 16 horas, 4 da tarde, aí ficaram lá de 4 da tarde até as 6 da noite, parados, na boca do Pirambu. Aí me diga uma coisa, se tinha algum vagabundo no Pirambu, na hora que eles pararam as 100 viaturas lá na leste, alguém passou e avisou, porque eles passaram 2 horas parados. Entendeu? 100 viaturas, 400 policiais, 2 horas parados pra bater foto, pra fazer vídeo, pra chamar a imprensa, pro governador ir lá e dar uma entrevista. É assim, ó, o governador foi lá, olha pessoal, nós estamos avisando que nós vamos fazer uma operação do Pirambu agora. Vai prender alguém? Não vai. Não vai. Então, assim, é só ação de marketing. E o povo já tá percebendo isso. Nos vídeos lá da página, um secretário do governo publicou um vídeo, 20 viaturas entrando na rua. Você vai nos comentários, 300 comentários, 295 é assim, só marketing, só propaganda. Só teatro. Depois que passar, os vagabundos voltam. Não é assim que se prende ninguém. É pra vir sem avisar. Pô, você vai fazer uma operação, avisa pra todo mundo. Aí, pessoal, amanhã eu vou fazer uma operação aí, viu? Eu queria que eles fizessem a operação desse jeito, sabe quando? Quando eles querem fiscalizar um restaurante. Quando eles vêm fiscalizar um restaurante, a AGFIS pega e faz assim, ó. Oi, senhor do restaurante Baião de 2 com carne. Amanhã, às 3 horas, nós estamos indo aí fiscalizar o seu restaurante sobre isso, tá bom?
Então, quando é pra tirar dinheiro do trabalhador, eles vão na surdina e chega de surpresa. Aí, quando é pra pegar o vagabundo, bota lá a viatura na avenida e fica 2 horas fazendo vídeo. Ah, meu amigo, aí tá brincando com a cara do povo. Fica fazendo Tem que puxar. teatro pra poder- Se eu pudesse, eu puxava as 2 orelhas dele. Inclusive, pode, as orelhas dele é passa a grande, ser. assim, igual a minha, as orelhas dele, o bicho é ureudinho também. Eu puxava era as 2 assim, desperta, homem. Deixa de ser lesado. Um tá devagar demais. O Elmano é devagar até na forma de falar. Ele fala da preguiça. Você fica. Ele começa a falar. Olha, Dá sono, né? Dá sono. olha, gente, eu queria dizer que a segurança pública vai melhorar. Nós estamos tomando todas as providências e. Desperta, homem. Se tu não tem coragem, não tem um perfil, chame alguém que tem coragem. Porque, ó, o que aconteceu? Só pra final você curto. Quando a gente não é bom numa coisa, a gente tem que convidar. Se você é governador, é político, empresário. Quando você não é bom numa coisa, você chama alguém que é bom. Né? Ele tem poder, pô, ele tem o dinheiro pra contratar. Ele tem um cargo pra chamar. Então, pô, chama alguém bom. Aí a nossa segurança tá ruim, quem o Elmano foi chamar? O secretário de segurança, hoje nosso, que foi convidado pelo Elmano, ele já foi secretário, sabe de onde? Do Rio de Janeiro. E sabe qual foi o resultado dele lá? Quando ele assumiu, a violência disparou. Olha a experiência do cara. O cara que é o nosso secretário hoje, ele já tinha sido secretário no Rio de Janeiro, antes daqui. E quando ele era secretário, a violência disparou e teve uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Quando esse cara era secretário lá. Aí o cara vai escolher um secretário. Como é que o cara tira da cabeça? Já tem um histórico. Como é que o cara tira da cabeça a ideia de trazer esse cara pra cá, meu amigo? Tem que ser muito... Aqueles memezinhos que a galera faz do PT, eles usam um animal, né? Pronto. Tem que ser muito aquele animal ali, mano. Parece que ele jogou lá no Google. Porque, secretário porra, de meu segurança. Aí irmão, apareceu o nome do cara, ele é esse Peraí, meu aqui. irmão, vamos escolher aqui um cara bem ruim. Ah, esse cara aqui era secretário, lá deu merda. Nós queremos transformar o Ceará no Rio de Janeiro, então vamos chamar esse cara que aqui vai ficar igual o Rio. Pronto, acho que a ideia foi essa. Deve ter Sentaram sido lá. isso. Deve ter sido. Louco, mano. Chão de Tanta gente orelhão boa, aí, que viu, tem menino? gente boa, que tem uns caras corajosos, delegado, coronel da polícia com coragem, com experiência. Dá uma oportunidade pra um cara desse que conhece aqui o nosso estado, que com certeza é melhor do que dar pra um cara que fez a merda que fez no Rio lá. Ó, gente, tô sério mesmo, o cara era secretário. Os índices de homicídio subiram tanto que teve uma intervenção federal na segurança pública do Rio. Ele saiu do comando e quem assumiu foi o governo federal. Porque tava o caos. Aí dá um dia que sai a ideia de botar um cara desse aqui. Aí tá aí, nós estamos aqui no... Aí eles botam na internet. Os índices reduziram. Meu irmão, reduziu. Beleza, reduziu. Foi. Aí o povo disse assim, onde? Paga um marketing tamanho do trem pra poder expor. Onde reduziu? Porque as pessoas... Não tem, a gente aqui não tem a paz. Ó, eu vou pra Brasília. Eu pego a Brasília, eu ando com meu celular lá em Brasília. Fico no meio da rua, faço ligação. 5, 6, 7, 10 da noite, 11 da noite. Fico num restaurante lá no pé da calçada com o celular. Porque são realidades distintas. Né? Mas eu vou esticar mais nisso aqui, não. Tá bom, puxei a orelha demais. Bem Meu puxado, produtor viu? tá Eu me empolgo, mas você me corta. Tá bom, não é? Vereador, do mesmo jeito que a gente tem o puxão de orelha, e aí o nosso inverso é o selo do Conjunto Ceará Ordinário, sabe? A gente também, mesmo que alguém mereça uma crítica, alguém também deve ter feito, e aí ao longo da sua trajetória, alguém fez um bom serviço, uma instituição, um órgão, uma pessoa, e aí é um selo nosso reconhecido em quantos países? Vai aumentar mais uns 4 do episódio. 85 países aí. Aí aumentou acho que 6 números aí, que eu nem sempre ele fala um Muito número distinto. reconhecido, rapaz. É. E aí, se o senhor pudesse hoje, né, caracterizar o nosso selo, pra quem o senhor daria um selo de reconhecimento do Conjunto Ceará Ordinário? Cara, eu vou dar, sabe pra quem? Eu vou dar pra um cara. Tem muita gente que não vai conhecer ele, não, porque ele não é nenhum político famoso nem nada. Cara, você é um policial. O nome dele é Caleb. Esse cara é policial e ele é do Conjunto Ceará. Esse cara, muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, ele tava indo trabalhar. E quando ele tava indo trabalhar, ele viu um policial ajoelhado no chão e um cara armado apontando a arma pra esse policial ajoelhado no chão. Ele foi lá, de folga, e foi pra cima defender os policiais. Enfim, lá teve um confronto, foi uma confusão. Ele foi acusado como se ele fosse bandido, o Caleb, porque tomou essa atitude. Né? Porque naquele momento lá tinha uma conjuntura específica. Mas esse cara é um grande policial. Ele já foi professor, o Caleb. Já foi professor. E eu conversava com ele e ele dizia assim, cara, o meu sonho é ser policial. Eu não queria ser professor, não. Eu gosto mais da polícia.
E é um policial apaixonado pela segurança pública. Se prestasse ser polícia nesse país, se nós tivéssemos um governo bom, que desse moral pro policial, meu amigo, se aquele cara pudesse trabalhar, o Ceará era outro. Viu? Então, assim, é um grande policial e um grande amigo. E eu sei que é um cara apaixonado. Ele é tão apaixonado pela polícia que, nessa ocorrência que eu tô citando, ele levou um tiro no braço que ele ficou com uma debilidade. Ele perdeu 30% do movimento do braço. E ele é tão doido pela polícia que ele disse assim, macho, eu quero voltar a trabalhar. Olha, tem tanta gente que queria não trabalhar. Ele, eu quero voltar a trabalhar. O macho, mas tu não pode não, Caleb, o teu braço tá comprometido. Ele, não, macho, mas eu consigo trabalhar. O meu médico disse que se a PM quiser fazer um treinamento lá pra ver se eu aguento, ele libera. Aí eu, tá bom, vou falar com o comandante-geral. Eu expliquei tudo pro comandante-geral, porque ele tinha uma debilidade, mas queria fazer um teste, queria ser submetido a um teste pra saber se podia trabalhar na rua. O comandante, não, vamos ver isso aí e tal. Aí tu sabe essa coisa, né? Vamos ver. Passou o tempo, sabe o que ele fez? Ele foi lá no médico, pediu a alta, o médico deu a alta. Ele disse, doutor, tô bem, tá bom. Lá na PM dá certo? Dá certo. Botou aqui. Aí chegou na PM, entregou o apto. A PM foi e escalou ele no outro dia pra trabalhar. Aí ele foi trabalhar. Ele só mexia o braço até aqui, ó. Só ia até aqui. 30% ele perdeu. Aí só ia até aqui. Aí chegou na viatura, aí os policiais tudo olhando pra ele assim, desconfiado, né? Esse cara vai matar na viatura. Se tiver uma ocorrência, não consegue nem mexer o braço todo. Aí ele disse que ficou magoado. Ele ficou magoado muitos dias na viatura, porque sentiu que os caras ficavam diferentes quando ele tava na equipe. Aí eu disse, mas aí, como é que acabou isso? Ele, não, teve um curso do Força Tática, um curso de nivelamento. Eu me inscrevi. Tu se inscreveu, Baitinga? Eu me inscrevi. Fazer o curso. Eu me inscrevi. Aí eu fui pro curso e passei. Um bocado de gente com o braço TAJ lá. TAJ é bom. Um bocado de gente com o braço bem bonzinho não passou e eu passei. Aí pronto, depois disso aí todo mundo me respeitou. Agora eu tô com moral lá de novo. Agora eu tô com moral lá. Aí pronto, aí, cara, baita do policial, mano. É daqui, ó. Aí é um cara tipo. Caleb aí, seluzão aí pra você Caleb. do Conjunto Ceará Ordinário. Caleb, aí, seluzão do Noel aí, ó. E é do bairro, Aí, viu? galera, muito É do bom. nosso bairro aí, viu? Mais que merecido, viu? Ah, bom. Isso aí. lá. Deizão, falar de futuro? Vamos falar agora de futuro aí, a gente tá vendo aí, né? Deu uma repercussão agora recentemente aí sobre, de uma certa forma, as lideranças se organizando, né? Teve Sei agora, até o que é. teve agora o encontro agora. Até começa com cita ainda com nó. É uma boa. Teve agora com o André Eu aí, sei, né? Um encontro. Me conte aí como é que tá essas O pessoal só fala nisso no Ceará todinho agora. articulações aí, porque foi um boom aí, viu, meu irmão? Na rede social, todo mundo publicando e falando. Aham. Como é que tá essas novas articulações e como é que tá esses projetos aí? Com o Cara, André? vamos lá. A gente vive um momento no Brasil de polarização entre direita e esquerda. Isso é fato, não tem quem consiga mudar isso hoje. É uns 20 a 30 anos dessa polarização. Nós somos a direita, centro-direita. E nós aqui já estávamos tendo algumas reuniões dos deputados no intuito de formar um grupo para não se repetir o que aconteceu na eleição de prefeito, onde foi candidato Capitão Wagner, André e Girão. 3 candidatos, né? Do mesmo espectro. E a ideia era ter, agora nessa eleição de governador, ter um candidato só. E começaram a ter as reuniões. Começou pela Assembleia Legislativa. E lá eles começaram e tal. E foi crescendo isso. A ideia do pai do André, o Bolsonaro lançou o pai do André como pré-candidato ao Senado. E de repentemente, eu não sei em que momento o Ciro surgiu nisso. O que eu acho, né? Porque eu não participei de todas as conversas, mas eu acho que isso inicia na campanha de prefeito última. Quando? Quando no segundo turno, o Roberto Cláudio declara apoio ao André. O Roberto Cláudio já foi prefeito de Fortaleza, é um cara que eu critiquei bastante quando eu era vereador. Fui oposição ao Roberto. E saiu com Mas o Roberto saiu com uma aprovação aprovação altíssima, quase 80% de aprovação, né? Entre 70 e 80, eu não lembro ao certo. E ele elegeu o Sarto, né? Ele elegeu o Sarto não era conhecido. Então, um cara fortíssimo, declarou apoio ao André. Então, o Roberto, amigo do Ciro, Roberto Cláudio é amigo do Ciro, fez um gesto com a direita. Ele era um cara de centro-esquerda e declarou apoio a um cara de direita. Não é um cara de centro-direita, ele declarou apoio a um cara de direita. Então, Não foi uma surpresa só pra direita. ele pra fez um esquerda gesto também, forte pro André. Então, dali é onde eu acho que inicia esse movimento de aproximação do Ciro desse grupo de direita. O que também aproxima? A rejeição do Ciro ao PT. Porque o Ciro
bateu muito do Bolsonaro, é fato. É só olhar lá. Inclusive bateu no André também. Porém, o Ciro, ele vem numa linha anti-PT há muito tempo. Há alguns anos numa linha anti-PT. Criticando ferozmente o Lula. Fui aliado dele, mas ele se corrompeu. Fui aliado dele, mas ele errou nisso, ele errou nisso, ele errou naquilo. Eu avisei a prefeitura da Luiziane também. Então vamos lá. O que aproxima hoje é o quê? É o antipetismo. O que nós temos em comum? É o antipetismo. Ele hoje está no polo, no partido dele não, mas ele está no polo antipetista. Isso nos aproximou, né? Eu ainda nunca conversei com o Ciro pessoalmente. Tem uma coisa que é fato e alguns deputados podem comprovar. Eu bati no Ciro já, porque ele é muito expressivo, né? Ele é muito bocão, assim. Fala o que pensa na telha e já bati nele por isso. Mas eu me lembro de uma vez que eu bati no Ciro na tribuna e quando eu desci, eu falei assim pro Queiroz, que é do PDT, e disse assim pro Queiroz, cara, o Ciro é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Eu sou oposição a ele, mas eu tenho que reconhecer. Isso não tem nada a ver com a outra, né? O cara não vai deixar de ser inteligente só porque eu não gosto dele. Então, assim, eu faço oposição a ele, mas ele é um cara altamente inteligente. Eu até brinquei assim, ó. O Ciro é capaz de chegar aqui e me dizer que isso aqui é uma caneca e eu acreditar. E daqui a pouco ele chega pra mim e diz que isso aqui é um jarro vermelho e eu acreditar, porque ele é muito bom de argumento. Isso é óbvio que isso aqui é uma metáfora, mas ele é muito bom de argumentação, um cara inteligentíssimo. Então, a aproximação veio nessa questão do segundo turno da eleição de prefeito e o sentimento de antipetismo. Aí vamos lá. O André Fernandes, que é de direita, que bateu no Ciro já também. O André Fernandes, eu, Capitão Wagner, todo esse grupo de oposição aqui. Nós sempre fizemos oposição ao PT. Eu, André, Capitão Wagner, sempre fizemos oposição ao PT. Nós mudamos? Não. Nós continuamos fazendo oposição ao PT. Quem mudou? Quem mudou? Foi eu que mudei? Não, eu tô no mesmo canto. Quem mudou foi o Ciro. O Ciro era do lado de lá e tá vindo pro lado de cá. E eu vou dizer o quê? Mas sair daqui de perto? Não, não é assim que funciona a política, não. Nós não queremos ganhar o governo, nós não queremos tirar o PT do governo. É o de forças, né? Então, entende. Então, a lógica é o quê? Porque pra algumas pessoas pode chocar, né? Pô, o cara tava batendo no Ciro, agora o Ciro tá perto. Entenda, nós continuamos na mesma linha de pensamento. Nós continuamos fazendo oposição ao PT. O Ciro que mudou, nós continuamos no mesmo lugar, não somos nós que fomos pro lado do governo. O Ciro estava do lado do governo, viu que lá tá ruim, estão fazendo coisa errada e saiu de perto. Entendeu? Então, assim, pra mim, basicamente é isso. Não tem candidatura batida do Ciro, não tem isso de candidatura. Todo mundo tá especulando que o Ciro já é o candidato. Porque o governo tá com medo. Né? O governo tá com medo, porque tem pesquisa já, tipo, eu fiquei sabendo de uma pesquisa de uma cidade do interior, uma cidade só, não é do estado. Fizeram uma pesquisa numa cidade do interior que o Ciro saiu com mais de 40% na frente do Elmano, ó. O Elmano lá atrás. Primeiro que o povo não sabe nem quem é o Elmano. O povo votou por causa do PT, né? Infelizmente, nosso estado ainda tem muito essa coisa da esquerda do PT. E muita gente votou no Elmano só por causa... Votou 13 no Lula, votou 13 no Camilo. Aí, governador tacou o 13 também, sem saber nem quem era. Se eu fizer uma pesquisa hoje no Ceará, quem é o governador do Ceará? Vai aparecer um monte de gente dizendo que é o Camilo. Verdade. E o pessoal não sabe nem quem é o Mano. Eu entendeu? falei isso ontem também. Não, é uma realidade. Então, também. você bota, quando bota na pesquisa Ciro e Elmano, o Ciro sai na frente de lavada. Então, por isso, o governo tá com medo. Aí o governo tá com medo. Aí pode ser? Pode, claro que pode. Não tá batido. Pode ser o Roberto Cláudio, pode ser o Capitão Wagner. É menos provável. O Capitão não tá muito na vibe de ser candidato. Mas se todo mundo quiser, ele vai. Né? Se todo mundo se juntar, vai, Capitão. Ele vai, se for o pedido do grupo. Tem que há essa união, então, né? Tem o Capitão, tem o Roberto Cláudio, né? O André não pode, infelizmente, pela idade, né? Nem o Carmelo também não pode pela idade. Então, os nomes que eu vejo aqui, eu vejo lá, eu só citar alguns, desculpe se eu esquecer alguém, mas eu vejo o Capitão Wagner, eu vejo o Roberto Cláudio, o próprio Ciro pode ser candidato, o prefeito de Juazeiro é um bom nome, né? O Gleidson foi um grande mandato, conseguiu vencer o Camilo lá. Todos fez contra ele. Juazeiro, é o primeiro prefeito reeleito. O primeiro prefeito da história. Então, um cara, um nome bom também, entendeu? Então, tem vários nomes bons aí. A ideia principal é o quê? É ter um candidato só. Então, assim, quem é o candidato? Não sabemos ainda. Aí o Ciro vai estar com vocês. Se ele vier, a gente vai aceitar o apoio, meu amigo, que eu quero é derrubar o PT. Se ele quiser vir ajudar, que venha. Igual tá ali em cima do caminhão, vamos fazer campanha. Todos contra o PT, venha, né? Se ele vier, entenda, eu estou na mesma posição. Eu estou anti-PT e continuo anti-PT.
Quem mudou não fui eu, não. Quem mudou foi o Ciro que tava lá e viu que é uma merda e saiu de lá de perto. E ainda bem que ele viu. Ainda bem que ele Ótimo. viu. Então, exatamente. Até porque eu lá atrás já votei no PT. Na primeira eleição do Lula, eu votei no Lula. Aí, é ruim eu ter mudado de ideia? Não, é bom, então ótimo que eu mudei, que mais pessoas mudam. Inclusive, as pesquisas indicam que o povo brasileiro mudou de ideia. As pesquisas já colocam o Lula derrotado nas próximas eleições. E como o governo dele é muito ruim, o café tá caro, o ovo tá caro, não tem picanha, não tem cerveja, não tem gasolina brasileirada. A tendência é a mentira desmoronar e ele perder a eleição. Infelizmente, culpa de quem? Dele. Se ele tivesse feito um bom governo, eu não torço pelo quanto pior, melhor, não. Se ele tivesse feito. Eu não votei nele, mas se ele tivesse feito um bom governo, ótimo. Batia tanto do Bolsonaro, era pra estar melhor, tá pior. Então, a recompensa que ele vai receber é resultado das suas próprias ações. Um governo que prometeu picanha e não entregou, prometeu cerveja e não deu, o café ficou mais caro, o ovo ficou mais caro, não tem nada. Ele dizia assim, ó, eu vou abrasileirar o preço da gasolina. Era O literalmente Bolsonaro não baixa porque não quer, só ele dá uma canetada. Eu fico, ainda bem que eu me seguro, porque às vezes dá vontade de falar uns palavrãozinhos que a gente fala no dia a dia, sabe? Assim, só de força de expressão. Rapaz, é só dar uma canetada, por que ele não dá? Por que o Lula não dá a canetada pra baixar a gasolina? Se era só dar a porra da canetada. Pega o corte aí do Noel aí, viu, menino? Não Segura tem. o corte no Tome 10 Noel aí, minutos viu aqui. que o cara... Era só dar uma canetadinha você tem assim, ó. razão. O cara falou A bem demais. Eu ficava me perguntando o que era brasileirar a gasolina. Eu também ficava assim, o que é brasileirar a gasolina, cara? Umas promessas fora de... É porque o preço da gasolina, ele tem é um preço de mercado internacional, né? É um preço de mercado internacional. Ele queria dar uma canetada para baixar a força. Só que quando você baixa o preço, a força, dá para fazer isso aí, essa loucura? Dá. Só que a Petrobras, que é uma empresa que está no mercado, as ações dela desabam. A reação do mercado. A empresa vai quebrar. E essa empresa, que ela é meio como se fosse mista, né? Ela gera recurso para o governo. Quando ela vende petróleo, ela gera recurso para o governo. E quando ela quebra, por mais que o preço da gasolina fique mais baixo, a empresa quebra aqui, o país, a inflação sobe, tudo sobe. Então é um arranjado que não dá pra fazer, que na teoria é muito bonito, mas na prática ninguém faz. E o que é pior? Seria, então, eu vou dizer, é como se fosse uma gambiarra, entendeu? Você quebrou um ferro do carro, aí você quer soldar com uma super bond. Você pega aquela colinha rápida no ferro, aí cola no ferro e pronto. Não, tá resolvido agora, eu botei a cola. Não resolve, entendeu? Daqui a pouco vem um problema. Não resolve. E o que é pior, sabe, vereador? É tentar explicar isso pra bilhões de brasileiros Não em dá pra 45 explicar. dias numa campanha. Não, Ele deixa eu promete explicar aqui, ó. e fica como se fosse uma verdade. A realidade é que não dá pra explicar, porque, assim, infelizmente nós temos muitas pessoas que não têm, não é por maldade, não é culpa da pessoa, a pessoa não teve educação pra você explicar o que é a Petrobras, como é que ela funciona, que ela gera recurso pro governo, que se baixar o preço aqui, como é que eu vou explicar que baixar o preço é ruim? Na canetada. Isso Não vai entrar na cabeça do brasileiro. Esse bicho é doido. Tá entendendo? Como é que é pra explicar pra uma pessoa humilde que não teve a oportunidade de estudar, que baixa... É difícil explicar. Baixar o preço é ruim. Tu tá ficando doido? Baixar o preço é ruim? Como assim? Não tá entendendo? Aí é difícil. Hoje, cara, nessa era da rede social, para todos nós temos um desafio agora. Nós temos que fazer tudo que a gente fazia no passado, agora a gente tem que fazer em 1 minuto. A doideira, mano. Entendeu? Então, um desafio da porra. Como é que eu vou explicar as coisas? Como é que eu vou explicar como resolver o problema da segurança pública em 1 minuto? Porque se eu... isso, boa. Porque assim, ó, primeiro o vídeo tem que ser pequeno. Era só isso. Aí agora não é mais ser pequeno. Agora tem que ser pequeno e no começo tem que ter 3 segundos pra chamar a atenção do cara, pra prender o cara no vídeo. Aí eu digo, como é que eu vou... Meu irmão, aí o político pra se adaptar nessa merda que é esse negócio de 1 minuto. E assim, eu tenho uma opção. Não, olha, tudo bem, vamos fazer diferente. Vamos discutir segurança pública mesmo num debate técnico. Ninguém assiste. Ninguém assiste. E aí? Se ninguém assiste, o que é que vai adiantar? Nada. Então nós temos que nos adaptar a esse novo momento de ter que falar. Eu tenho que conversar, conquistar a população de Fortaleza falando sobre saúde em 1 minuto.
Eu tenho que conquistar a população de Fortaleza falando sobre segurança em 1 minuto. Cara, doideira da porra, não dá não. E todo mundo quer a solução Aí, ali na hora. Não, aí o que acontece é que fica aparecendo quem é bom de internet sai na frente. Às vezes nem é um cara bem intencionado. Mas se o cara for um cara safa, né? Assim, um cara que entende do jogo da comunicação, ele pode se dar bem na política, mesmo sem ser um cara bem intencionado. É isso que, infelizmente, vai acontecer, é uma realidade que não volta. E não é só pra político, é pra qualquer pessoa. Eu digo, ó, se você tiver 2 advogados, um cara que é o baita advogado, estudou pra caraca. E tem outro aqui que estudou mais ou menos, mas ele é muito bom de internet. A tendência desse cara aqui ganhar mais dinheiro, meu amigo, o que estudou menos e que é bom de internet, é absurda. Exato. Então, assim, se você, hoje, se você é bom de internet, de comunicação, você vai ganhar dinheiro em qualquer área que você tiver. Se você for um vendedor, se você for um cara da educação física e você for bem de internet, você vai ganhar dinheiro. Se você for um nutricionista, for bem de internet, você vai ganhar dinheiro. Se você for advogado e for bem de internet, você vai ganhar dinheiro, entendeu? Então hoje tá tudo se resumindo nesse negócio. Como se as profissões tivessem a obrigação de ser bom de internet, todas as profissões. Não, assim, você além de ser bom na sua profissão. Dá pra ganhar dinheiro de outra forma? Dá. Agora o que eu tô dizendo é que é absurdo a diferença da quantidade de dinheiro. É muito grande, cara. Eu sigo um cara que é nutricionista na internet. Os vídeos do cara são muito bons. Engraçado, eu não lembro o nome dele aqui de cabeça. Eu agora tentando lembrar, não lembro. Um nutricionista. O cara tem 600, quase 700 mil seguidores. Quando eu comecei a seguir, há menos de uns 4, 5 meses, uns 5 meses mais ou menos, eu comecei a seguir, ele tinha 200 mil seguidores. Já tem quase 700 mil. Aquele cara vende consulta. Pode ter certeza, ele não consulta ninguém. Ele, assim, consulta, pouquíssimos. Ele deve ter montado uma equipe que ele atende gente do Brasil inteiro. Porque o cara é bom de internet. Aí tem cara tão bom quanto ele, às vezes até melhor, mas como não consegue se comunicar, não consegue ter tanto cliente. Então hoje é esse negócio dessa era nova, pra mim, eu tenho que tentar tentando me adaptar, né? A esse novo momento. É uma questão de sobrevivência, mas isso me incomoda. De certo modo, porque não dá pra você conscientizar a população em 1 minuto, não. Assim, realmente ter um debate aprofundado de matérias importantes, segurança pública, geração de emprego, saúde, educação. Falar disso em 1 minuto, cara, não tem como, não. 1 minuto é só pra chamar atenção, né? Daqui a pouco o político vai ter que estar dançando lá na internet, assim, ó. Apresentei esse projeto. Ele já está na Comissão de Constituição e Justiça. Aí dá uma dancinha. Pera aí. Aí o cara roda aqui, né? Roda. E ele será aprovado amanhã. Porra, bicho, tá foda. A internet tá lascando tudo, mano. A gente virou refém desse negócio. E quem não se adaptar morre, né? Quem não se adaptar morre. Demais. Infelizmente, é isso aí. Vamos atrás de viver, né? A lei de Darwin. Seria aí, falar de coisa futura, continuar. Coisas futuras aí. Vereador. Noélio. Falei. Muda aí. Noélio para 2026 aí, finalzinho aí, 2025, 2026. Qual é a sua pretensão futura aí? Ano que vem? Isso. Tô pensando. O André me convidou pra ir pro PL ontem. Rapaz, eu tô chamando o Noélio, bora ver. Sabe? Não, cara, assim, eu tenho uma gratidão muito grande ao Capitão Wagner, um cara que me trouxe pra política. Pra mim é uma liderança política e hoje o meu plano número 1 é ajudar o Capitão Wagner, ele sendo candidato ao que ele for, né? Não sei se ele, pra que candidatura ele vai, se vai pra Senado, se vai pra deputado federal, se vai para vice-governador, governador, né? Então, assim, o que ele decidir, eu vou estar apoiando na candidatura dele. Para deputado estadual, hoje no nosso grupo tem um sargento Reginaldo que é já deputado. Então, assim, a gente vai avaliar, né? A primeiro plano, eu devo apoiar os dois. Apoiar o Reginaldo para reeleição, apoiar o Capitão Wagner se ele for para federal. O plano número 1 é esse, né? A política é dinâmica, óbvio, né? Pode acontecer muita coisa. De repente, o Capitão é convidado para ser senador, ou para ser vice-governador, ou até governador, não tem nada definido, né? Eu tô colocando aqui, não tô dizendo que ele vai ser o candidato, não, né? Porque tá tendo uma reuniões de grupo,
para no final o grupo todo decidir né? quem é o candidato. Então, obviamente, isso vai ser decidido no grupo, não é uma. Então, mas o nome dele é um nome que está à disposição. Então, pro que ele for, eu vou estar ajudando. Então, a plano número 1, hoje, plano número 1 que nós não podemos perder é uma cadeira de federal e uma cadeira de estadual que nós temos hoje, né? A esposa do capitão é deputada federal. Então, a decisão é se ela vai ser candidata ou ele vai ser candidato à reeleição. Aí, de repente, capitão, vou ser candidato ao Senado. Aí eu vou para federal. Ou então a gente joga o Reginaldo para federal e eu vou para estadual. Então, hoje não está definido. Hoje não tem essa definição. Né? Se fosse para dizer hoje, o mais provável é apoiar o Reginaldo e o capitão Wagner para a eleição estadual e federal. Hoje, o mais provável é esse. É o plano A. Massa, Show de isso bola. aí. É isso aí, Nizão. Satisfeito? Satisfeito demais. Deu aula aqui É. para o povo de casa aí, para o pessoal realmente entender e também, de certa forma, procurar, né, conhecimento, né? Ter conhecimento sobre a pouco da política, né? O vereador representou muito bem aqui o seu papel, né? E falou da importância, né, de você conhecer, né? Vereador, agradecer mais Obrigado, que a obrigado presença demais. do senhor. Eu acho que a gente poderia ter várias horas aqui, talvez. Dá pra Mas a gente conversar vai ter mesmo. outras oportunidades. A gente quer fazer várias temporadas Vamos aí. ter um vereador Noel 2.0, né? 2.0, né? Quem sabe que venha o estadual, o federal, né? Ou o upgrade aí, né? Ou É, então para que o senhor volte aqui. 2028, né? Exatamente. Deus Agradecer quiser. mesmo a presença do senhor. Muito obrigado por ter vindo, né? Eu falo pra todo mundo, não é um segredo pra ninguém, eu sou fã do grupo, né? Eu gosto muito de todo mundo, desejo sucesso, Obrigado. que seja pra 2026, pra 2028, que seja, né, pros projetos futuros. Tamo junto demais, conte sempre com o podcast do Conjunto Será Ordinário. Eu vou repetir, não tenho falado em alguns episódios, mas eu falei logo no começo. O podcast do Conjunto Será Ordinário é a realização de um sonho que a gente fez, né? Eu e o Ney, a gente sonhou e depois veio a campanha, o Ney foi candidato. E aí, agora a gente tá concretizando, né? É uma satisfação enorme receber o senhor aqui. Demais. E Elisão? Vereador, da mesma forma que a gente abre espaço para todo mundo, né, falar um pouquinho tal sobre o jabá, né, fazer aquele famoso mexame, né? Como você vai ter também, você receber um requerimento agora na 914, né? Então, o espaço do Conjunto Extraordinário está aberto também para quando você vir aqui, for concretizado, fazer um vídeo, publicar lá na página, entendeu? Para dizer que realmente foi um requerimento feito e... Tô botando aqui Olha aí. mais um seguidor, viu? Ó? Olha Aí, ó, aí, muito ótimo, bom. viu? Mais um seguidor. E aí você tem espaço aberto lá no Conjunto Extraordinário para mostrar, entendeu? Que foi um requerimento seu, que você ouviu realmente a população aqui do Conjunto do Ceará, né? Show. Então o espaço está aberto, então aqui essa câmera aqui para você falar o famoso jabá, né? O pessoal pedir para seguir você, para conhecer um pouco mais das suas redes sociais, eu né? vou só, rapidamente, para quem tá Conhecer um acompanhando, pouco mais. vá lá no Instagram, Soldado Noélio nos dá esse privilégio de poder ter vocês lá com a gente, né? De poder vocês acompanharem o nosso trabalho e ter um canal de comunicação para que vocês possam nos cobrar, nos dar sugestão e ver como é que a gente trabalha. É muito importante que a população acompanhe os políticos, mesmo que você não tenha votado em mim, mas eu sou hoje um vereador da cidade, então eu tenho que dar satisfação para todo mundo. Vocês podem ir lá nos seguir no Instagram, é só colocar Soldado Noélio, vai me encontrar. Né? Então, eu acho que o melhor é isso. Depois que você seguir lá, você vai mandar mensagem, você vai ver o que eu faço, né, o meu dia a dia e me cobrar e dar sugestões. Para finalizar, é muito mais aqui parabenizar vocês pelo trabalho, né, pela ideia. Isso é muito, muito, muito massa ver assim, um bairro onde tem pessoas que estão engajadas nesse projeto de trazer informação, de debater a cidade, debater o bairro, debater a política e principalmente mostrar a seriedade do trabalho de vocês, porque vocês trazem aqui pessoas de todos os espectros, né? Eu vim pra cá, mas eu já vi que vocês trouxeram o Emanuel. O Emanuel é um cara que é foi vereador, bacana. que é da base do prefeito, né? que inclusive em algum determinados momentos vocês já podem ter tido até algumas desavenças Demais, do ponto Demais. Rapaz, eu bato nele aqui direto, aqui, do mas a ponto gente de respeitou vista- como vereador. né? do ponto de vista político, né? Exatamente. A satisfação que um político tem que dar. Então, isso mostra a maturidade de vocês, o desejo de acertar, o desejo de ouvir. Então, isso é muito interessante. E eu torço que vocês cresçam cada vez mais e torço também para ver que um dia vocês possam também estar lá na Câmara com a gente representando a Amém. comunidade, né? O bairro e a cidade. Muito Né? massa. Quando você ganha uma eleição, você passa a representar todo mundo. Obviamente tem uma pauta, uma bandeira específica mais contundente, mas acaba tendo que... O que você votar vai impactar na cidade toda, né? Então,
Obrigado aí pelo convite, tamo junto. E pra finalizar, não posso finalizar. Pô, vocês Isso aqui botaram é o um bichinho aqui. Nem uma hora vocês. O que é isso aqui mesmo? Você é o O prefeito. prefeito aqui é o Camilo. É o prefeito de Fortaleza, que é o Camilão. Ah, o Camilo, né? É, falador e bicho grande. Eu vou Magno. trazer o Elmano, viu? Agora que tá faltando. Vou pensar num boneco pra que o boneco É, seja já recebeu a melhor. sugestão também de comprar aqui um poste, mas a gente não fez. Rapaz, Não precisa comprar ainda não. Que é o Isso Elmano. aqui, assado, menino, na brasa. Olha, É bom. mas, não é negócio de frescura, não. É o porco mesmo, porque eu gosto de carne de porco. Mas isso aqui é tão bonitinho que a pessoa fica com pena. É, né? Isso aí. E é isso aí, galera. Recebemos aí o vereador. Salva de palmas aí pro nosso vereador. Obrigado. Representa muito bem aí, né? Obrigado. Cada eleitor, tá? O cara falou muito bem aqui. Deu aula, né? Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É isso aí, Raizinho. É isso aí. Mais uma humilhação de cada dia. Se você veio pelo nosso convidado, ainda não é inscrito nesse canal, aqui debaixo desse quadrado que eu tô falando, tem um sininho. Clique no sininho 2 vezes e coloque lá todos para que a ferramenta entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber logo em primeira mão, ser o primeiro a receber o próximo vídeo. Do lado dele tem o nome Inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar os demais vídeos. E é isso aí, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu! Tamo junto, tá contigo, meu produtor.